Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, nós vamos contá-las aqui. E hoje tem uma das histórias mais incríveis. Eu falo para esse rapaz que está aqui comigo que eu tenho uma inveja branca dele, porque ele fez talvez o sonho de muitos nós que gostamos e queremos estar inseridos na indústria do cavalo de corrida. Uma pequena introdução, um brasileiro que está distante do nosso país há 21 anos, que mora e vive no epicentro do turf mundial, Irlanda e hoje Inglaterra. Estou aqui com Felipe Lopes. Como é que tá, Herbert? Tudo bom? Tudo Prazer, bom? Herbert. Obrigado de você ter aceitado o nosso convite. Vou fazer uma pequena introdução. Eu conheci esse rapaz... Rapaz, quantos anos? É, jovem, 40. 40, né? jovem. O jovem senhor aqui tem 41 50... semana que vem. Nos conhecemos pessoalmente, já falávamos há muito tempo, mas nos conhecemos pessoalmente na Inglaterra. Exato. Quando eu convidei para você participar, eu falei, ó, vamos ver alguns cavalos, mas são alguns mais reunidos embaixo de um capô. Exato. Fomos num evento automobilístico na Inglaterra, perto da casa dele. Você foi com a sua esposa e lá nos conhecemos pessoalmente. É, um dia agradável. Estávamos em Goodwood. Goodwood, é um festival que eu ouvia falar, mas eu nunca tive a oportunidade. E quando tu me convidou, eu falei, acho que eu vou ir. E foi maravilhoso. Foi gostoso, Foi, né? adorei. Tomamos um pouco de champanhe. Também, conversamos. Turf, né? Tinha carro, mas o Turf não saiu da conversa, né? Falamos muito de cavalo num evento automobilístico na Inglaterra. Mas hoje estamos aqui para contar a tua história. Eu sempre faço essa pergunta, essa brincadeira. Quem é Felipe Lopes no mundo do cavalo de corrida em 30 segundos, para a gente começar? Acho que resumiria tudo gratidão. Eu acho que eu sou um dos caras mais gratos que tem no meio do Turf. Porque o que o Turf me proporcionou, aonde ele me levou, eu acho que um rapaz de Porto Alegre, com a infância que eu tive, eu acho que é gratidão em Deus, né? É difícil imaginar, né? Tipo assim, para falar que você vai estar aonde você se encontra hoje, eu vou assim... É que nem eu falei pra minha mulher, se eu voltasse hoje, há 21 anos atrás, e alguém me convidasse, falasse, vai acontecer isso daqui, eu falei, não, isso aí não vai acontecer, não vai. Não, isso aí, não, vamos sonhar, mas não vai acontecer. E hoje... Não, a hora que eu conheci tua história, realmente é muito interessante, porque... Cara, se tem pinça alguns lugares no mundo que eu gostaria de estar inserido no mundo do cavalo de corrida, é por onde você passou. Primeiro você vai direto, você entra, são 21 anos fora do Brasil. Só para comentar, Felipe veio, nós estamos gravando num domingo, em especial a ele, porque ele estava em conexão, chegando numa viagem do exterior e indo para teus parentes em Porto Alegre para o final do ano. Então abrimos um estúdio aqui, estamos gravando no domingo só para poder atendê-lo. Mas são 21 anos morando entre Irlanda e Inglaterra. Exato. E desde há 21 anos atrás, você foi lá para se aventurar no mundo do cavalo de corrida, né? Sim. O meu pai teve a oportunidade de ir primeiro, 2 anos antes. Aí, na época, eu estava no quartel e estava naquela época de sair, jovem, o que eu vou fazer? Eu vou ir para lá. Perguntei pro meu pai, quero ir para ficar 1 ano. O meu sonho era comprar um carro. Eu ir para lá, juntar dinheiro e comprar um carro. Aquela época difícil, não tinha muita internet, já tinha, mas a gente não tinha o acesso que tem hoje, né? Entendeu? Aí, enfim, daí eu fui para me ficar esse ano lá e tô Nunca lá, mais voltou? Nunca mais. Mas você foi, você não era casado? Não, ela era minha namorada, eu fui primeiro e ela foi para ficar 1 mês e para depois a gente voltar junto. Tua filha nasce lá? Minha filha nasce na Inglaterra daí. Na Inglaterra? Na Inglaterra, Eu sou casado faz 20 anos agora. E a Antônia tem 6. Então, a gente ficou 13 anos namorando. E aí, agora apareceu a Antônia, amor da minha vida. Um beijo, amor. Tem que falar, um beijo, amor. Lógico. Mas vamos lá, Felipe, vamos começar. Pelo início. Você sai do Brasil, aterriza em solo irlandês. Parece para vocês, e até, né, principalmente com quem tem um pouco mais de frequência internacional, todo mundo tem a noção do que é a Irlanda
aonde nasceu, onde todas as coisas começaram. Mas nos conta um pouco, o que você começa a fazer lá e qual é a importância da Irlanda inserido hoje no mundo do cavalo de corrida? Quando eu cheguei lá, na verdade, estava tudo muito incerto. Eu não sabia para onde que eu ia. Meu pai arrumou um serviço para mim num treinador de cavalos de Breeze-Up. Breeze-Up, para quem não sabe, nada mais é, eles compram o potro de ano, domo, faz o treinamento do cavalo quase pronto para correr, levo para o leilão. Um dia antes eles trabalham forte ali e depois são vendidos. Então, eu trabalhei com esse senhor, o nome dele é William Brown. Trabalhei com ele, acho que foi 6 semanas só, porque já estava quase terminando a temporada. E aí depois eu me mudei para Kildare, que é uma cidade que é a Newmarket da Irlanda, onde tem todos os grandes treinadores, enfim, é a capital, né, do cavalo de corrida. E aí ali eu comecei a trabalhar com um treinador chamado Kevin Prendergast, falecido agora o ano passado. E lá eu fiquei quase 6 anos com ele. Ali, sim, foi aonde eu falei, meu Deus, eu não imaginava que... Até eu morando aqui, porque quando a gente morava aqui, meu pai era jockey, né? Que todo mundo sabe. Neri Conceição, beijo, pai. Ele foi pra lá. Só que aqui eu vivia no Jockey Club do Cristal, de manhã com ele e tal, mas só que eu não entendia direito como é que funcionava, entendeu? Aí quando eu cheguei lá que eu comecei a entender exatamente como funciona com esse senhor. Então eu tinha que prestar mais atenção, porque eu não falava inglês, zero. Então, tanto é que o meu inglês, até uns 6, 7 anos lá na Irlanda, era o inglês de cavalo de corrida. Se tu viesse falar comigo Qualquer com outro coisa, assunto, eu não sabia. Agora, cavalo de corrida, eu sabia tudo. Porque o palavreado. Exato. Eu pedia para alguém escrever para mim, eu ia embora para casa, abria o dicionário, lia, entendeu? Tinha um casal lá de brasileiro também, era o Marco, do Rio, e a Renata. Eles eram os tradutores de todo mundo. Tinha um problema no serviço, o patrão ou alguém fazia a carta, a gente levava para eles liam pra gente, respondiam, aí a gente levava lá de volta. Então hoje, por isso que eu digo, hoje é mais fácil, né? Tu fala quase simultaneamente online, com a pessoa online, né? Então aquilo ali, eu tinha que ter mais atenção para me poder aprender. E era um treinador que ele estava segmentado em que tipo de atividade dentro da indústria? Cavalo de corrida mesmo. Mas o Breeze... Não, é cavalo de corrida mesmo. Ele era treinador. Ele era treinador do Sheikh Hamdan, que é o irmão do Sheikh Mohammed, que é o da Darley. Dubai. De Dubai. E a Lady O'Reilly também, que ela tinha uns 25 cavalos com ele. Basicamente, ele tinha uns 3 patrão grandes e tinha uns 65 cavalos de treinamento. Não porque ele queria, ele podia ter muito mais, só que ele disse que 65 é o número exato para um treinador cuidar. Perfeito. E até então, se eu não me engano, ele foi o treinador com a maior licença de cavalo de corrida no mundo. De longeva. Tempo. Exato. Enfim, daí passou esse tempo, eu comecei a olhar, eu comecei galopando com ele. Depois de uns 2 anos, fiquei muito pesado, aí eu fui trabalhar por baixo. Eu ajudava o assistente de treinador dele, fazia você começa lá, então, tirando 6 meses iniciais, depois já galopador. Sim, galopador. Eu galopei uns 2, 3 anos com ele, eu fiquei muito pesado, e ele falou, não dá mais pra te galopar. Ele foi me pesar, eu tava com 85 quilos. Em cima aí do ele falou, livro. tu vai matar meus pontos. E eu era o mais pesado. Mas eu via que ele me segurava, porque eu sempre entregava um pouco a mais. Eu sabia, eu falei, se tiver que rodar um aqui, vai ser eu, porque eu tô muito pesado. Enfim. Aí comecei a trabalhar com ele, daí quando ele falou pra mim que eu não ia mais montar, eu falei, tudo bem, mas eu quero continuar aqui. Ele falou, não, tudo bem, mas tu vai ser auxiliar do segundo gerente, do assistente treinador, e ali eu fiquei. Aí que eu comecei a aprender também. Deixa eu fazer umas perguntas, para você é comum, para nós não. Como você estava na Irlanda, não é Newmarket ainda. Como que funciona isso? Aqui a gente tem, tirando o Rio de Janeiro, que tem os centros de treinamento lá na Serra, Teresópolis, Petrópolis, a grande maioria dos cavalos aqui no Brasil, elas vivem e treinam dentro dos Jockeys Clubes. Como que era esse lugar?
É separado. Para simplificar, é uma fazenda que ele tinha. Tá? Dele. Aí ele tinha as cocheiras dele, tinha a raia dele e tinha uma outra raia de grama subindo numa ladeira onde ele O trabalhava. que é muito comum que a gente não usa aqui. Ótimo, exato. E principalmente para os potros que estão iniciando. Ali, fim de fevereiro, março, a raia super pesada e o cavalo ia devagarzinho, mas forçando, né? Forçando, sem impactar tanto a articulação. E Você diria que esse sistema de não ter os cavalos, isso até estou falando para explicar para a gente, dos cavalos não ficarem lá, é quase que todo mundo, ninguém fica nos jockeys. Não. O Jockey Club lá, principalmente na Irlanda, é só pro dia da corrida. Só pro dia da corrida. Newmark também, entendeu? Então nós podemos dizer que os grandes treinadores, todos eles têm seu centro separado. É completamente diferente da nossa realidade. Exatamente. É porque eu acho que aqui a gente segue muito o caminho da América, né? E lá a Europa é diferente, entendeu? Cada um tem... São escolas diferentes. Exatamente. A Kumor tem o treinamento deles também, que é gigante. E eu fui depois, naquele dia que a gente se encontrou em Goodwood, depois eu subi a ladeira ali do evento. A gente estava numa fazenda de um duque, conde, não sei, algum... conde. Um cara da nobreza da Inglaterra, onde dentro dessa fazenda dele ele tem uma pista, um autódromo. Ele é apaixonado por carro e nesse evento a gente estava, mas lá em cima também, no topo da colina, está o hipódromo. Que é dele também. Que é dele também. Land, a raia dele. O land é dele. A terra é dele. A terra dele, E aí eu subi para conhecer o hipódromo, não conhecia, sempre tinha ouvido falar no hipódromo de Goodwood, na Inglaterra, e não tem raia de areia, é só grama. A grande maioria dos hipódromos que você frequenta lá são só grama ou não? Então, na Irlanda e na Inglaterra, todos eles são grama, mas agora, de um tempo para cá, tem as raias de all weather, né? Que é as raias de piso sintético, que é para os cavalos de classe 6, classe 5. Estamos falando assim, o sarrafo mais alto, a prateleira de cima é turf, é grama. Só grama. Tem um par, se não me engano, acho que eu não me lembro se a gente tinha... não vou me lembrar agora onde que é. Tem um grupo 1 que é... Tá, mas na Europa a areia é irrelevante, é completamente diferente dos Estados Unidos e Austrália. Exato, não tem areia. Não tem. Esse piso é outro. Esse piso ele é mais parecido com a grama do que esse piso é parecido com a areia. O dirt é outra coisa. Esse é sintético mesmo. Tem vários materiais ali dentro, lã de vidro, lã de pedacinho de fio, borracha, que é para... E ele não congela mesmo também, né? Então porque a areia congela lá, né? Se tiver uma raia de areia, congela. Vamos lá, e você começa com esse treinador e me fala o teu caminho. Isso. Aí eu fiquei com ele esses 6 anos. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei um período pouco aqui fazendo um outro business. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Meu negócio é cavalo de corrida. Voltei. Aí quando eu voltei, eu falei, não, mas tem uma outra coisa que eu quero fazer. Aí eu fui pro lado do breeding, né? Que é o lado da criação. Aí eu comecei a trabalhar numa fazenda chamada Mountain View Stud. Na Irlanda ainda. Na Irlanda ainda. Mountain View Stud, que eles são criador, mas para venda, são totalmente comercial. Eles compram e criam yearling, eles compram foal, potro recém-nascido. Eles não... Eles criam também, mas para vender. Mas eles também compram, eles fazem os pinhook, né? A gente chama. Eles compram os potrinhos recém-nascidos. Vamos explicar, senão para você é muito comum. O que eu acho fantástico, lá o mercado é tão desenvolvido que você tem segmentação para muita coisa. Então, como você falou, você chamou de breeze. O breeze é o cara que só me explica isso e depois você pula e explica o pinhook. Então, porque para nós, quando você entra no mundo do cavalo, você praticamente faz tudo. Isso. Ou você é só proprietário, mas você não tem essas diferenciações. Bom ponto, Herbert. O pessoal da brisa, basicamente, são pinhook, que é o cara que compra o potro de ano, fica ali 6, 7 meses com ele, doma ele, prepara para revender. É um negócio. É um negócio. Aí tem o criador que cria e vende os potros que a gente chama lá de weanling, né? Desmamado. Até mesmo para algum deles que para revender de novo no yearling sales, que é os potros de ano, e depois eles revendem de novo na brisa. Entendeu? Então o potro, às vezes o pessoal fala assim:
Pô, mas como é que os cavalos de lá são tão calmos, tranquilos? Porque eles são manuseados desde o dia que eles nascem. Entendeu? O Potro, às vezes, antes de correr, ele já foi pro leilão 2, 3 vezes. Já viajou de caminhão? Já viajou de caminhão, avião. É. Tem muita gente que vai na América, compra esses potros, Leva pra lá e faz isso, porque é um mercado bom também, que tem o pessoal que é os business que compram para fazer os pinhook, eles vão na América, compram, traz para a Europa, porque o pessoal do Oriente Médio é meio caminho andado para eles. É mais fácil ele ir para o mercado europeu. Exato, o transporte para eles é mais fácil. Eles também podem comprar as raças de grama, que é o epicentro lá na Inglaterra também. Porque, claro, a América também tem boas raças de grama, mas a base é lá, né? O americano compra da Inglaterra, da Europa para levar para lá. Porque eles estão equilibrando mais agora a América, né? Só para a gente entender quantas segmentações que uma indústria forte consegue gerar de oportunidade de negócio, né? Então você tem o cara que pode ir até só a produção do desmamado, depois você tem o cara que compra para recriar, depois você tem o cara que, a hora que foi o produto yearling, ele comprou para treinar, preparar e não correr. É outra segmentação de ver. Ó, quantas fases. O mercado é tão grande, Herbert, lá, que é difícil. Um podcast a gente não consegue explicar tudo. Isso. É muito grande. Então, isso daí também dá chance para o criador. Por exemplo, um exemplo: o criador ele está criando para vender no desmamado. Por algum motivo, o potro não estava pronto para ser vendido desmamado. Ele segura o potro e vende no yearling. Aí deu um azar lá horrível. Como acontece, cavalo de corrida. Também não pôde vender. Mas ele não quer botar para treinar, porque é custo. Aí ele vai levar para brisa. Aí não deu na brisa, aí ele bota em treinamento. Aí tem os treinadores que são focados nisso. Eles compram cavalo de brisa, treino, corre, ganha, vende. Ele só dá Exato. A iniciação. É outro business também. Lá na Irlanda tem bastante gente que faz isso. Na Inglaterra também. Então, para te ver, não é que tu não fica, o cara pariu o potrinho dele e tem que esperar até o yearling para vender o desmamado. Ele tem várias etapas que ele consegue, entendeu? Isso alivia um pouco o fluxo de caixa. Exato. E faz a roda girar. Aí você estava nesse cara e você fez a mudança desse treinador da parte da corrida indo um pouco para a criação. Aí foi que eu aprendi com ele. Aí eu fui para essa parte que era do business, do leilão também, né? A preparar o potro. Ele, na verdade, quando eu trabalhei com ele, foi só os potro-dianos, os yearling, que dá mais ou menos uns 3 meses de treinamento ali para levar para o leilão. Daí eu comecei a ir por leilão com ele. Aí que eu entrei na parte do leilão, saber como é que funciona o sistema, entendeu? Fiquei com ele uma temporada e aí que ele é diretor da Gildemont também. Aí quando terminou a temporada, ele perguntou para mim: tu vai fazer o que agora, Felipe? Aí eu pensei: não, eu vou para outro segmento. Aí eu ia para a brisa. Aí ele falou: não, eu vou te arrumar um serviço. Eu falei: tá. Aí eu perguntei pro meu colega, porque ele não ficava lá, ele tinha os pessoal dele. Aí ele falou, ele é... Onde que ele trabalha? Ele falou, não, ele trabalha na Gildemont. Aí eu falei, na Gildemont? Aí ele falou, do Frank. Eu falei, não, do Frank não, do Frank é o Prince Calabidula, porque na época a Gildemont é a parte do breeder, na Gildemont, e eu, parte da corrida, era o Prince Calabidula. Que eu tava ainda entrando na minha cabeça ainda isso aí, né? Posso pedir para você dar 2 passinhos para trás? Desculpa. Porque, não, que na conversa. Na conversa, desculpa. Que a gente vai falar. Tá meio, E aí terminou esse leilão, terminou a época do leilão, temporada, aí eu fui para Gildemont. Vamos falar, é que como você participou da indústria inteira, a gente tem conversa para a indústria de todos os segmentos. Mas você ressaltou, nesse pequeno momento aí, você estava preparando os potros para leilão e tudo mais. Vamos ressaltar uma coisa aqui. Vamos falar da tua experiência, antes da gente chegar na outra, do mercado de leilão. Como funcionam os leilões lá? Eu acho que o brasileiro é muito mal acostumado nesse sentido. Primeiro você vai explicar tudo isso. Forma de pagamento, raio-x, endoscopia. Me explica um pouco como que é a dinâmica de um leilão na Europa, na Irlanda, na Inglaterra e tudo mais, para a gente poder entender quais são as facilidades que a gente tem no mercado brasileiro que são completamente desconexas do que é o mundo do cavalo de corrida no mundo inteiro. Explica aí. Eu acho que logisticamente lá eles tem um ponto positivo, porque todo mundo leva para o leilão.
Físico. Físico. Virtual. Tem leilão virtual, mas tipo assim, de cavalo que tá saindo De treinamento. quinta categoria. Exatamente, que são 20 lotes ali e tal. Mas então vamos falar. o grosso... Cavalo bom é vendido no leilão físico. Exato. Leilão virtual é coisa para cavalo Não. de quinta categoria. O cavalo que tá saindo em treinamento, que ele não tem muita perspectiva, entendeu? Desse tipo, mas tem que ser físico mesmo. Aí todo mundo leva os cavalos pro leilão, uns 4, 5 dias antes. Se achar pertinente, faz o exame de compra. Tem gente que não faz, tem gente que olha o cavalo, examina, mas a partir de um valor, tu tem que fazer para te garantir, né? Daí tu, no mesmo Mas dia... você faz o seu exame ou os vendedores já oferecem o exame? O vendedor pode oferecer também. O vendedor pode falar, ó, eu fiz o raio-x desse cavalo com essa veterinária aqui, com esse hospital, e tá lá no escritório. Aí tu pede pro teu veterinário ir lá revisar aquelas radiografias, ou raio-x, ou o que tiver lá. Antes do leilão acontecer. Antes do leilão. E claro, o veterinário vai lá ver o cavalo também, fazer o exame clínico, né? E se eu não me sentir confortável, eu vou e peço os meus exames. Pode, mas é muito difícil. Então vamos falar. O exame de imagem, né? O exame clínico quem faz é o teu veterinário. Mas assim, exame de imagem, radiografia, geralmente ele já é... Estamos falando de coisas melhores, de produtos melhores. Eles já são oferecidos pré... Sim. Até porque tu imagina todo mundo quiser fazer um raio-x num cavalo no leilão. Quantas vezes não tem como, entendeu? Então, só se for... É difícil, eu nunca vi. Porque tem... Agora vou jogar uma pimenta aqui. Eu já vi aqui no Brasil alguns vendedores fazendo esse mesmo processo. E aí, assim, olha, os meus cavalos já têm radiografia, pede para o seu veterinário ir lá examinar. E, sem citar nomes, e quando vai examinar essas radiografias, falou, mas faltou ângulo, tipo assim, Herbert, as radiografias apresentadas estão ok, mas eu não te diria que é 100% certeza que está ok, porque alguns ângulos faltam. Eu te entendo. Tem imagem faltando. Lá ocorre isso... Lá tem muita credibilidade quem faz, porque lá, falando de Newmarket, né? Tem 2 ou 3 hospitais lá que é gigante, que nem tem a Rostells, que tem, acho que deve ter uns 300 veterinários, e tem a Baker McVeigh, que é gigante também. Então, se é o caso de um cavalo muito caro, eles tiram radiografia, um com cada empresa, e coloca lá. Entendeu? Então te dão 2 opções. Pode ser, tem um outro Aras... sem citar nome, que faz o seguinte, ele faz a radiografia e os 2 veterinários dão laudo, um de cada um. Então tem 2 laudos para aquela mesma imagem. Para aquela mesma imagem. Para o estresse do animal também. Tem cavalo nesse leilão do Book 1 que eu mostro ele mais de 100 vezes por dia. Felipe, vamos lá, você vai ter, eu falo, um episódio não vai dar. Para quem nos assiste, que não é tão comum, o que é Book 1? Bom, o Book 1 é um leilão de potro de ano, que é a seleção deles. Então, o Premium está no Book 1. Aí São depois, quantos dias de Book 1? São 3 dias de Book 1. Aí depois tem um intervalo de 1 ou 2 dias, vai para o Book 2, que não é que não seja uns cavalos premium também. São cavalos bons, mas de repente uma raça um pouco um pedigree um pouco menor, entendeu? Um porte físico um pouco menor, mas sai ganhador de cavalo, sai ganhador de prova de grupo ali toda hora. Aí depois tem o Book 3. Aí o Book 3 já é aquele cavalo que tem um pedigree muito bom. Já que nós estamos falando de leilão, deixa eu te perguntar. Você não estou buscando dados oficiais, sem medo de errar, não é uma estatística e tudo mais. Se você fosse chutar um range de preço no Book 1, você já viu o que seria não vou nem te pedir depois você fala a média, mas o que seria o que de mais barato saiu no Book 1? Potro Yearling. O ano passado, agora o último leilão que teve, se eu não me engano, a média do Book 1 foi 230 mil libras. 1.000 libras, a gente está falando a libra 7,2, então é bem mais de dólar. Mas isso não te impede de comprar um cavalo de 100 mil, 75, entendeu? E dentro do Book 1, o que você já viu de high de preço? Yearling. 4.
5 milhões. Acho que o recorde... Não, o Kia, né? Acho que pegou um de 6, não era? Sim, mas esse aí ele comprou, acho que foi na América, não foi? Foi na América. Eu não me lembro agora de cabeça, mas... Não, mas tudo bem, mas já saiu. Sai. Não, todo ano sai. 4, 5 milhões 4, 5, sai. 6 milhões de libras, não sai. é dólar. Sai. Esse ano, não me lembro... Isso é uma reportagem... Não teve, acho que, não sei se foi 30 ou 40 cavalos a mais de 1 milhão de libras. Sim, tu encontra... Quando você cai... Não vamos nem falar do 2, senão a gente vai ficar falando de números. Vamos pro 3. Aí, quando a gente tá falando do Book 3... Aí tu acha cavalo de 3, 4 mil libras, até cavalo de 30, 40. De repente, se for aquela cereja do bolo do leilão, de 150. Que esse Book 3, ele é mais para... pro leste europeu, entendeu? O pessoal da Itália compra bastante. O pessoal da Brisa compra bastante também. Para tentar pensar claro. E acha coisa boa ali. Isso a gente está falando New Market, estamos falando como referência, isso. New Market outubro, é isso? Isso. O primeiro... Então, New Market outubro, você vai ter os 3 books, são sequenciais, com intervalos entre cada um deles 3 dias? Isso. Então, outubro... Em New Market, nós vamos falar disso depois, porque nós vamos lá visitar o ano que vem, estaremos todos lá, quem quiser ir com a gente vai poder ir, mas New Market em outubro você tem basicamente 3 books, Book 1, Book 2 e Book 3. E o Book 4 que é junto com o Book 3, é quase no mesmo dia, que é no finalzinho do dia ali, daí tem uns cavalos. Basicamente cada um desses books ocupa 3 dias de leilão. Isso. Não, o Book 3 acho que é 2 dias. O Book 1 é 3 dias, o Book 2 também é 3 dias, e o Book 3, se eu não me engano, é 2 dias só. Então, vamos tentar fazer uma analogia aqui no Brasil. Nós estamos falando do mesmo leilão, a mesma empresa de leilão, a mesma semana de leilão dividido nisso, só para você ter um pouco de qualificação e tudo mais. Isso. Aí você estava inserido... e outra, uma coisa bem importante, que para vocês é normal. Na batida do martelo, risco total do comprador, né? Risco total do comprador. Antes tu faz o que tu vai fazer antes. Baixou o martelo ali... Não tem mais ou menos isso, risco total. A não ser que o cavalo tem um vício. Se o cavalo caminhar no box, se o cavalo ser um chupador de ar, é assim que a gente fala aqui no Brasil, né? Aerofágio. Se ele tiver... qualquer vício que não foi previamente avisado aos compradores, aí sim, aí eles podem devolver. Eles têm 15 dias para devolver. Vício. Não... Mas se ele tiver o vício e tiver lá na porta dele e falar, windsock, deu, aí é por tua conta. E geralmente o leiloeiro fala também, quando vai entrar. Então, se o leiloeiro, por acaso, não tiver alertado e você descobriu um vício e não defeitos radiográficos, morfológicos e tudo mais depois... Aí sim. Foi. E o mais importante, que nós estamos muito mal acostumados, a vista, né? Bom, sim e não. Claro, se qualquer outra pessoa for lá no leilão, bater o martelo, comprou, tem que pagar à vista. Geralmente, você tem quantos dias para liquidação disso? É no caixa. No na hora. Ou exemplo, por exemplo, às vezes eu tenho cliente que do Oriente Médio quer comprar um cavalo comigo. O que eu faço? Se ele não tiver conta na Tattersall... A Tattersall é a empresa de leilão. A empresa de leilão. Eu mando um link para ele, ele preenche esse link, e aí ele manda para a Tattersall. Mas essa parte, quando ele manda para a Tattersall, ele tem que mandar comprovante do banco, que se ele tem o dinheiro na conta... uma série de... Isso, se ele já comprou cavalo em outros leilões, daí a Tattersall faz uma investigação para saber se aquela pessoa tem crédito. Aí comprou e já retira na hora o dinheiro. Mas a Tattersall, ela é quase que nem um banco, assim, também, entendeu? Por exemplo, se os criadores que compram e vendem muito cavalo lá, eles dão conta corrente, né? Exato, tem conta corrente. Mas estamos falando, um brasileiro normal quiser ir lá, vai precisar ter cash. Exatamente, vai precisar fazer esse processo que eu falei. Ou se ele não fizer o processo, um exemplo, foi lá, não vou comprar hoje, é agora. Ele pode comprar. Ele compra, bateu o martelo, vem a papeleta, ele preenche, vai no escritório, aí tem que pagar à vista. E se... não tem leilão no domingo. Eu ia falar, e se o leilão no domingo, como que eu transfiro o dinheiro no final de semana? Tem que ser no cartão de crédito, né? No Black. Aí ele tem que cantar. Vai ter que ter um limite grande. Né? Por isso que eu sempre aconselho 3, 4 dias antes entrar no site da Tattersall, entendeu? Aí fazer esse procedimento para não dar nenhum risco. Para não ter problema.
Nós vamos entrar numa outra fase, que é a melhor fase da tua história, onde você tem uma consolidação e onde você trabalha com os maiores nomes dessa indústria. Para a gente já introduzir isso e começar a bater um pouco de papo, eu vou pedir para a gente poder botar algumas fotos aqui, tuas. Vamos lá. Eu não sei se vocês reconhecem esse senhor de terno claro. Antes ele tinha alcunha de príncipe, agora ele subiu um degrau e agora a gente está chamando ele de rei. Conta um pouquinho desse dia, como que foi? Esse dia aí foi especial, Herbert. Desculpa. Eu imagino, porque a gente sair da onde a gente veio, imaginar que você ia estar ali falando com Rei Charles no epicentro do tour, porque aí você já está na Judemont. Já, né? isso aí foi agora, foi recente, faz alguns meses. A gente recebeu a visita do King lá, do Rei Charles. Ele foi lá para visitar os Garanhões com a rainha Camila. E aí a gente teve a oportunidade de mostrar para eles os cavalos, né? E aí na saída, sou brasileiro, né, Herbert? Quando é que eu vou ter outra oportunidade na minha vida de ver um homem desse perto, né? Aí a gente, claro, não podia tirar foto, nada. A gente não podia falar com ele se ele não viesse falar com a gente, né? Aí ele estava indo embora, a gente parou ali. Aí na passada ele parou, voltou, cumprimentou a gente, conversou com a gente ali alguns segundos, né? E aí eu só tava na minha cabeça, falei, pelo amor de Deus, tomara que alguém tire uma foto, porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Aí ele perguntou de onde que eu era. Brasil. Aí eu falei pra ele, eu falei, sou do Brasil. Ele disse, Brasil, eu gosto do Brasil. Boas memórias, ele falou pra mim. Aí depois conversou com esse rapaz do meio, que é o Head Stallion Man. Falou brevemente também com o Jay. E aqui atrás dele estava o CEO da Judemont, o senhor Douglas Chrome, e logo do lado dele também estava o Prince Saud, que é um dos donos da Judemont agora, depois. Nós vamos falar aonde é esse lugar, porque a gente falou da tua história, você está há 21 anos trabalhando na indústria, no epicentro da indústria do cavalo de corrida, mas nós vamos falar agora exatamente onde é que é esse ambiente. Júlio, a próxima foto. Quem é essa mocinha que está do teu lado? Me conta, tem uma história muito engraçada de você com ela. Exatamente, essa daí é a Nabel, né? Esse aí foi o dia que a gente foi buscar ela na cocheira do John Goss. Foi o dia que ela se aposentou. Esse foi o dia da aposentadoria? Esse foi o dia da aposentadoria dela. Fui eu e um amigo meu para buscar ela. Só que daí vem uma outra égua junto com ela. E aí a gente teve a parte das fotos e tal. Senhores, quem não conhece, ou a gente fala para os dois mundos aqui, a gente fala para o mundo do quarto de milha, por favor, dê um Google e tenta entender o que é a monstruosidade dessa égua, o que ela fez, você vai citar um pouco. Mas antes da gente falar da carreira dela e falar das inúmeras vitórias dessa moça, você tem uma história engraçada com ela, que eu sei que você já contou para mim. Conta, divide com todo mundo. Então, quando eu estava na Irlanda, no Judemont da Irlanda, que eu comecei no Judemont da Irlanda, voltando um passinho para trás. Você foi para esse Aras, que a gente vai explicar depois o que é, mas tudo bem, você foi para lá. Isso, e aí quando eu fui para a Irlanda, quando eu fui para Judemont, eu fui para a parte do pre-trainer, que é a parte da doma. Da doma. Exatamente. Então, todos os cavalos da Judemont, ou quase todos, nascem na Inglaterra. Depois, quando eles são apartados das mães, vão todos para a Irlanda para passar esse período, para eles crescer, ficar forte, pastagem melhor do mundo. Vou jogar uma pimentinha aqui. Quando a gente fala no mundo da indústria do cavalo de corrida, os irlandeses falam que os pastos deles são melhores do que os... eu assino embaixo. É o suprassumo do... A cor da grama deles é diferente. Tá sempre verde, verão, inverno. E para criar um cavalo, talvez não, é o melhor lugar do mundo para criar cavalo. Tanto é que as maiores cordelarias estão lá, né? Todo mundo que realmente é importante nessa indústria tá lá. Exatamente. Eu sempre escutei isso, ele falou assim, nunca compare um cavalo inglês com um cavalo irlandês, porque a Irlanda, no processo de criação, está em um outro patamar. Eles são mestres na arte. E na arte do leilão também. O irlandês, no pinhook, não tem melhor que eles.
Mas vamos lá, me Então, conta uma historinha com essa moça. Então, Né? aí, na verdade, foi o segundo reencontro que eu tive com ela, né? Porque você encontrou ela quando você era... Quando na Irlanda. Quando eu trabalhava lá na Gildemond da Irlanda, em Ferrans, que é o pre-trainer, eu tive o privilégio de fazer parte da doma dela. Porque lá tem dois setores, né? Dos machos e das fêmeas. Eu trabalhava no setor das fêmeas. Então você participou do processo de doma dela. De doma dela. Então são 5 domadores na época que eu estava lá, né? Uhum. Eram 5 domadores, e aí a gente domava os potros, e aí depois, quando a gente ia entregar os potros, aí vinham os galopadores, e aí a gente terminava a parte da doma. Só que quando chegou essa parte que a gente vinha, quando vinham os outros galopadores para a gente dividir as montarias da manhã, aí eu olhei, eu tinha 5 éguas, né? Aí eu falei, eu vou ficar com essa. No teu processo de cuidar, de domar, você tinha que escolher 5 animais. Isso, eu tinha que ter 5 lotes para galopar de manhã. Quando terminava a doma. Lote é um bicho. Não, lote é o grupo para galopar, entendeu? Porque lá eles galopam em grupo, não é que nem aqui no Brasil. Leva na raia, troca, sai todo mundo. Um grupo. Um grupo. Lá, na época eu tava, eram 28 galopadores. Então, primeiro lote, 28 galopadores. Segundo lote, 28 galopadores. Então, eu tinha que ter 5 lotes. Eu tinha que ter 5 animais para galopar. Para galopar. Exatamente. Em 5 lotes diferentes. Isso. Então, eu tinha que ficar com 2 machos, 2 éguas e um animal velho. Só que aí eu olhei pra ela e falei, essa daqui não vai dar muito sucesso aos 2 anos. Aí eu falei, eu vou sugerir ela para um amigo meu, Garen Griff. Aí eu falei, Garen, tu fica com essa aqui que eu vou ficar com essa daqui. Aí eu sempre falo, não é sempre que eu acerto. E aí, eu tô tentando buscar o currículo dela. O currículo dela. Mas só que a égua que eu escolhi pra ficar foi a égua que ganhou dela num grupo 3 que teve. Então eu não escolhi tão mal. Você escolheu que foi uma das derrotas que ela teve no começo da carreira, mas depois ela teve aquela campanha sensacional. 10 grupo 1, 4... Essa égua, assim... Se existe alguma coisa fora do planeta, um extraterrestre, foi essa égua. Foi. Né? Bom, ela é a única ganhadora do Arco do Triunfo e no mesmo ano ganhar a British Cup Turf na América. Ela foi a única. Acho que ela tem 4 Oaks, ela tem 3 King George. Vai falando, pode falar. Ela tem 3 King George, ela tem um Eclipse. Ela é um fenômeno. Não, ela voa. Ela ganhou grupo 1 na América, ela ganhou grupo 1 na Irlanda, ela ganhou grupo 1 na Inglaterra e ela ganhou grupo 1 na França. Não, e foi para... o que você falou, uma coisa bastante importante, ela vai para América e... No mesmo ano. Terminou a British Cup e ela foi para lá, né? E agora, recentemente, inauguraram uma estátua para ela lá. Júlio, vamos para a próxima, só para a gente... Me conta agora desse jovem rapaz. Sim, esse é o Lead Arts, é um garanhão novo que a gente tem lá na Gildemond agora, filho de Dubawi, ganhador de grupo 1 agora em 2025, ele ganhou o Lockett Stakes. É a nova grande aposta da... Sim, é o novo garanhão, foi muito bem recebido pelos criadores, a crítica adorou o cavalo. Ele é um filho, como eu te falei, é um filho de Dubai, mas ele eu vou puxar a sardinha pro meu, né? Porque eu que sou responsável por ele. Ele é um filho de Dubai com um upgrade, eu costumo dizer, porque ele tem até o corpo do pai dele, mas ele é mais pernalta que o Dubai. Ele tem 16 hands, o Dubai tem 15 e 3. Traduz isso em centímetro? Em centímetro, eu acho que é 1 metro, ele tem 1,62 m, mais ou menos. Eu não sei em centímetros. Mais ou menos isso. Porque lá existe um outro padrão, outra medida, imperial, e eles usam hands, mãos, e não centímetros como nós. Não, só recuperando, falando da Enable, 19 corridas, 15 vitórias, 11 em grupo 1. Eu rebaixei ela ontem, viu? 11 vitórias em grupo 1. Enable era a única égua que competiu repetidamente com os machos nos mais altos... no mais alto nível em grupo 1. O negócio dela, ela era fora da caixinha. 2 arcos, né? 2 e arcos. Um segundo.
King George 3 vezes... Não, essa égua é um o King absurdo. George é o Brasil da Inglaterra, né? O Brasil da Inglaterra. O King George. Então, imagina tu ter uma égua aqui ganhando 3 vezes o Brasil. Júlio, vamos para a próxima. E aí... garoto saindo de Porto Alegre em Ascot, Esse é o meu meeting favorito no mundo, cara. Eu adoro. Esse dia foi um dia bem especial também. Esse dia aí foi o dia que o Silvestre retornou pra... Quer dizer, não foi o dia que ele retornou, mas foi o dia que ele retornou para montar aí em Ascot, e ele ganhou um grupo 1 lá com um cavalo chamado... Oh, meu Deus, não deixa eu esquecer o nome do cavalo. Um tordilho, filho da Archangel. Silvestre Souza, um dos maiores talentos brasileiros no exterior. João Moreira foi para a Ásia, Silvestre foi para a Europa, né? Agora ele tá em Dubai, Ele tá em Dubai, mas é só para temporada de inverno da Inglaterra. O ano passado ele foi campeão da estatística em Dubai também. Com certeza queremos Silvestre Souza sentado aí nessa cadeira, que tem muita história. Tem muita história para contar. Júlio, vamos para a próxima. Olha ela aí, lá na... Aí é na Judemonte, né? Isso. Esse aí é a estátua dela, que foi inaugurada agora há poucos dias. E aí o senhor do lado é o John Gosden, que foi o treinador dela. Um dos maiores treinadores do mundo, ele. Essa estátua é bem do lado do Manor, que a gente chama, que é o escritório principal da Judemonte. A gente falou de Judemonte. Eu sei que quem está um pouco inserido no mundo do puro sangue inglês já sabe o que é. Mas vamos apresentar o contexto. O que é Judemonte, de quem é, aonde está inserida e qual... E aí a gente já pode, Júlio, você pode ir para a próxima foto, que eu acho que tem a farda deles. Uma das fardas mais vencedoras do mundo. A hora que você vê esse... celeste com cor-de-rosa, meu filho, sai da frente. Essa daí é Enable, não, é a última corrida dela? Que é? Não, isso daí foi, eu acho, se eu não me engano, foi um grupo 3 preparatório pro arco, que ela correu, acho que em Sandown, se eu não me engano. Isso aí é o grupo 3 que tem lá, que prepara não é que prepara pro arco, mas é uma prova que, entendeu? Dá pra ti ter uma ideia. Um pouquinho, a gente tá falando dela, agora que eu lembrei, quem montou a Enable foi o Frank, não foi? Frank? Não, Frank Dettori. Frank não, agora eu vou puxar meu italiano. Lanfranco Dettori, Lanfranco Dettori, milanese. Foi ele. Que inclusive estava agora no Pellegrini, da onde você acabou de chegar, acabou de pousar da Argentina agora de manhã e veio gravar com a gente, e estará dia 1º de fevereiro no meeting lá no Hipódromo da Gávea. Raul Lima Neto, nosso presidente, lá conseguiu essa proeza, vai trazer Lanfranco Dettori, italiano, milanese, um dos jockeys de maior sucesso no mundo, que montou em todas as corridas da Enable ou não? Eu não sei se deixa todas. Eu puxar a memória. As mais importantes, com certeza. Todas. Eu não me lembro se ele montou a primeira dela ou não, mas a partir da primeira ali, que foi porque na época ele era já contratado do John Gosden, né? Era ele, antes de ir para América. Lanfranco Dettori. Vamos ver, devemos falar com ele em breve in italiano. Possiamo parlare italiano con questo ragazzo, con questo Fantino. Fantino, in italiano jockey è Fantino. Andiamo a parlare con Franco Dettori italiano. Quem nasce na Sardenha é o quê? Sardo. Ele italiano é sardo. Ele é... Não, mas ele não é da Sardenha. Sim. Não, ele é milanês. Não. Olha. Vamos mostrar, eu pago o vinho. Vamos. A história dele, ele nasceu na Sardenha. E aí só se ele é de família milanesa. Não, ele nasceu na Sardenha e aí ele se mudou para Milão com o pai dele, que o pai dele era jockey, um dos maiores jockey que teve da Itália. Sim. E aí eu acho que ele foi registrado lá, uma coisa assim, mas ele é Sardenha. Pode ser que tenha esse detalhe. Eu acho que no Wikipedia, não sei se comenta isso. Tanto é que ele tem uma tatuagem famosa no braço dele com a bandeira da Sardenha. Porque eu acho que eu fiz essa pesquisa, vamos ver aqui, deixa eu tentar achar aqui. E eu sei que o pai dele foi um jockey super importante, muito ganhador no hipódromo de San Siro, do lado do estádio de futebol de San Siro de Milão, e por isso que eu tinha a impressão que ele era... Não, mas a mídia, ela publica isso.
Internet é possível errar, vamos ver isso depois, mas aqui está dizendo que ele nasceu em 15 de dezembro de 1970 em Milão. Mas agora, voltando a falar dessa história, eu morei na Itália um bom tempo, um longo tempo, e uma das minhas paixões era o Palio de Siena, aquela corrida... eu adoro. Que não é uma corrida de cavalo, é uma outra... É uma outra loucura, né? É uma outra loucura, tem um outro negócio ali. É. E é claro para o italiano, seja os hipódromos de Nápoles, Milão, Pisa, da onde for, os melhores jockeys para eles são sardos. A Sardenha tem uma tradição de fantino, que é a palavra jockey em italiano. O celeiro deles é muito bom. Tem ele, o Frank Dettori, tem o Andrea Tizzini em Hong Kong, muito bom jockey. Tem o Antônio Freso, também, que monta na América, tá montando fino muito bem. Conversei já, batemos papo no Instagram. Finíssima. Gente finíssima, inclusive deu parabéns pro João Moreira na vitória no Pellegrini. Qual é o outro que tem? Tem o Mirko de Murro. Tem o Humberto Bispo também, na América. Eles têm... Não, a Itália é fantástica. Cara, na verdade, esse é um papo engraçado, né? Eles eram tão proeminentes, vindo do Thésio, Ribot, Nearco, quanto tanto França, Inglaterra e Irlanda. É que depois eles saíram um pouco dos trilhos e perderam um pouco Exatamente. da eficiência nessa indústria do turf. Júlio, vamos para a próxima. Aí... Essa daí é uma história interessante. Esse é no National Studio, né? Exatamente, Conta um pouquinho, a gente vai voltar a falar da Judimonte e tudo mais, mas conta um pouquinho. Aí você tá na Judimonte, que é um dos principais áreas, centros de criação, farda, assim. Se eu citar 5 grandes, com certeza eles estão envolvidos. E onde está nada mais, nada menos do que Enable, está nada mais, nada menos do que Frankel, Kingman, assim, o epicentro do turf mundial é onde o Felipe trabalha hoje. Mas, aí você sai da Irlanda, vai para Newmarket. E em Newmarket a gente tem o National Studios. Isso. Explica um pouco, até para as pessoas poderem entender qual é a importância do cavalo da corrida, porque se torna, uma instituição pública. O National Studio, eu não sei direito, assim, com precisão, mas o National Studio, ele tem uma parte do governo que toma conta dele. Porque o National Studio, tanto na Irlanda, também tem o National Studio na Irlanda e o da Inglaterra. Nada mais é que eles usam ele para formar novas pessoas, novos profissionais. Entendeu? Lá tu tem vários tipos de curso, entendeu? Se tu tiver... é o nosso Senai. Isso. Se eu quiser ir para a indústria... Aprender, tu não sabe nada. Fala assim, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Tá. Lá tu aprende... A nossa indústria, metalurgia, você tem o Senai com os infinitos cursos que ele tem. Assim, lá, como isso é dentro da economia, esse ecossistema é muito importante, eles criaram essa escola de formação que tanto vai para a faculdade quanto para outras coisas, para coisas técnicas. Então, eu encosto lá, eu vou Tu vai aprender alguma coisa. Exatamente. E esse cavalo aí, se eu não me engano, é o Stradivarius, um dos melhores fundistas que teve na atualidade. Quem é aquele jovem, o de terno ali atrás de gravata amarela? Esse senhor aqui, ele é um proprietário, criador também, e ele é tipo um Sherman lá ele que estava apresentando. Inclusive é meu cliente, já fiz negócio com ele. Depois nós vamos falar do... ele é o dono do cavalo. Ele é o dono do Stradivarius. Do Stradivarius, Stradivarius, você sabe o que é, né? Virou uma marca de violino. Isso. Por incrível que pareça, esse nome, que pode parecer austríaco, não, é um italiano. Stradivarius é na região ali da Emília-Romanha. Era um italiano que fazia violino e deram o nome para esse cavalo desse violino. Mas não parece um nome italiano, mas é um sobrenome italiano. Júlio, vamos para a próxima. Eu não lembro o que tem ainda. Tattersall, Newmarket. Estaremos lá, hein? Vocês podem ir com a gente em outubro. Depois vai ter um outro episódio só falando dessa viagem, que a gente vai falar mais no final. Mas me conta o que é esse lugar. Esse daí que a gente chama é o ring, né? Onde que os cavalos são apresentados para o público. E aqui no meio é o leiloeiro.
E ali é onde começa a batalha, né? Felipe, a gente fala aqui para os dois mundos. Eu sei que o mundo do puro sangue inglês está meio esquecido do que são os grandes leilões presenciais, porque vou tentar lembrar. Acho que nas praças maiores, acho que a gente só tem presencial, acho que só tem um leilão do Armando. Do Armando. Do Armando, do Santa Rita da Serra. do Santa Rita da Serra. As canchas retas espalhadas no Brasil inteiro ainda continuam com os leilões presenciais. Um dos que eu mais gosto é o lá do meu amigo Adriano Quadros, lá de Carazinho, onde tem o Sprint Meu Sales. amigo também. Gente finíssima, Adriano. Cara, Abraço, Adriano. Abraço. Adriano é sócio desse programa aqui. Mas, assim, o mundo do puro sangue inglês esqueceu um pouco que é a arte do leilão Exato. presencial. E aí, no mundo do quarto de milha, não. A gente, basicamente, não existe grandes leilões, ou os leilões mais expressivos são todos presenciais. Os outros leilões são coisas mais esporádicas e pontuais. E aí, para a gente poder entender, mesmo no Brasil, quando tinha os leilões de inglês, quando o Gonçalo fazia o leilão de inglês, eram leilões mais, como que eu vou dizer, mais... tinha um certo glamour, tinha uma parte de show. Lá é business, né? Então, primeiro, eu entro aí sem ser convidado. Eu sento ali, não tem um ingresso, não tem... Não, aí é aberto ao público. E cada um paga a sua comida, cada um... Isso. Então, a ótica é completamente diferente. Você que já frequentou os dois, explica um pouco para o brasileiro saber, até para a gente entender como esse mundo funciona lá fora, porque a gente tem algumas deturpações do que são os leilões presenciais aqui no Brasil. Bom, eu vendo de longe, eu sei que o tamanho do Brasil é continental, é difícil logisticamente de tu, entendeu? Porque lá Inglaterra, Irlanda e França é tudo pertinho, entendeu? Da Irlanda para a França é 6, 7 horas de caminhão, entendeu? Então, para eles fica mais fácil. Mas ainda, eu acho que é essencial ter o leilão presencial, porque aí... Voltem, por favor, voltem. Porque aí o público tá ali... Tem aquela parte do ego, até o valor do animal aumenta, porque um não quer perder pro outro, entendeu? Não, isso é a ótica, a dinâmica do leilão. Entendeu? Né? Tu traz também o proprietário, porque às vezes o cara vai comprar um cavalo de longe, mas tu tendo lá, o teu sonho começa ali. Do proprietário. O sonho dele, porque um leilão nada mais é uma venda de sonho, né? Eles estão vendendo sonho. Mas explica o seguinte, assim, primeiro, você vai pro leilão, você está com o crédito pré-aprovado e tudo mais, mas assim, você entra, não tem pipoca, não tem salgado, não tem jantar, não tem uísque, não tem vinho, você tem a comida que está fora, cada um vai e compra o seu. Cada um vai e compra o seu. Business, né? Isso, geralmente, porque a pessoal, como cada leilão tem, principalmente de potro, tipo, são 600, 800 potros em cada book, então tem muito cavalo para te ver. Desculpa, por dia. São mais ou menos 3 mil cavalos, acho. Vamos fazer uma parte. Book 1 dia. Começa que hora o leilão e termina que hora? Acho que eles começam a vender, eu acho que é entre as 9 e 10 horas da manhã e vai tipo até umas 7 horas da noite, 6 e meia, 7 horas. Senhores, não é um leilão de 2, 3 horas como nós estamos acostumados. É das 9 da manhã até as 7, 8 horas da noite sem parar. Sem parar. É business. São mais ou menos 30 lotes por hora. Tu calcula aí, pra te ter uma base. Ter uma noção e é meio cronometrado, porque eu vou pro lote que me interessa. Exatamente. Então eu sei mais ou menos a hora que o leiloeiro, ele costuma não medir, não sei se é essa palavra, mas manter essa média de 30 cavalos por hora. Por quê? Porque eu não vou... Meu lote é 210, eu não vou chegar lá no 100, entendeu? Eu vou ficar lá parado fazendo o quê? Então, e dá tempo pra te ver os outros cavalos, porque mesmo o leilão estando acontecendo, o pessoal tá indo vendo os cavalos que vão pro outro dia, ou vão para a noite, entendeu? Então E agora eles estão colocando também, às vezes, o que a gente chama de consignado, os vendedores, eles colocam ali um cafezinho, um lanchinho, alguma coisa, para a pessoa parar ali e comer alguma coisa com eles e continua caminhando. Mas é uma ótica completamente diferente. Claro. Aqui, assim, nossos leilões uísque, vinho... Churrasco, não. Esquece, é outra... Não, eles vão lá para isso. Até porque se fizer isso lá também, daí vai chamar a pessoa que não é o objetivo. Eu acompanho, você sabe que eu sou... O podcast, não é óbvio que nós estamos inseridos em mídia social, Instagram, YouTube,
E eu acompanho os leilões por essas mídias e assim, tem algumas figuras emblemáticas nos leilões, Tem. né? Assim, vamos citar duas. Uma não tem relação nenhuma com o Brasil, a outra tem relação com o Brasil. O Kia tomou uma proporção. Kia, não vou saber falar sobre Vou o tentar. sobrenome dele. Girabichian. Girabichian já teve aqui no mundo do futebol, inserido no Corinthians há anos atrás e tudo mais. O Kia montou um estúdio gigantesco que está tomando uma proporção muito grande, o movimento que ele tem feito como proprietário, levando para o mundo a estrutura que ele tem no esporte para lá. Contratou ou assinou, não sei se é contrato, como que se chama, Frank Dettori como embaixador da Amo Racing, que é o estúdio do Kia, a codelaria dele. Mas tem um outro, aquele Clive, né? O Clive. O Clive, ele é um proprietário que ele compra o cavalo no leilão, que é uma figura... como é que a gente pode falar? É quase um flowcore. Quando ele vai para dentro do leilão, o pessoal já entra para ver o que ele vai fazer. Que ele grita. Às vezes o treinador dele tá dando o beating lá do outro lado e ele tá parado. Quando bate o martelo, ele salta. Parece uma caixinha de super. Tu abre assim e sai o que ele... Ele é uma figura fantástica e tem conseguido bastante exposição nas mídias e tudo mais. Ele não é um proprietário grande. Ele compra... Deve ter alguns cavalos só em treinamento, mas ele... faz bastante barulho. Faz. Mas vamos lá, me explica agora. Aí você sai da Irlanda... Quer dizer, você entra na Juddmonte, na Irlanda, e vai aí para a Inglaterra. Qual a tua movimentação nesse sentido? Porque eu acho que esse movimento que faz nascer o teu negócio hoje. Exatamente. Né? Me conta um pouco como que foi. Bom, enfim, eu fui transferido para a sede da Juddmonte, que é a Bannister Manor Pharma, em 2018, em Newmarket. Apareceu essa oportunidade, eu aceitei. Convidado pelo Simon Mockridge, que é o General Manager da Juddmonte, e o Ed Morrow, que é o Manager. Aí eu já fui fazer outra coisa totalmente diferente que eu nunca tinha feito. Trabalhado com as éguas de cria e os potrinhos recém-nascidos. Eu não fazia o parto, porque lá na Juddmonte de Newmarket a gente tem 4 farmas. Então, uma farma, eles nascem, que é o berçário. Então, peraí, só para eu fazer a tradução. Então, você tem 4 fazendas. Isso, fazenda. Farma e fazenda, desculpa. Fazenda de criação. Então, uma onde nascem. Isso, uma onde eles nascem. Aí, com 10 dias, mais ou menos, eles vão para o Bannister, aonde eles ficam até desmamar. Que é outra fazenda. Que é outra fazenda, mas então, é perto. Só nasce em uma, transfere depois para porque lá tem o setor do parto, entendeu? Que tem toda a estrutura. E aí eles vão para lá. Então eu peguei essa parte quando eles vão para a segunda farm. Para a segunda farm, que é o Bannister, onde ficam os garanhões e as éguas já paridas, né? E as éguas que vão para parir também, que são as bar mare. E aí eu fiquei... tô lá até hoje. Quantos anos de Juddmonte? 14, estou fazendo agora. Então você tem 21 anos na indústria. Isso. Dos 21 que você chegou na Irlanda, 14, são 14 anos na Juddmonte, que é nada mais, nada menos um dos maiores, mais importantes áreas e equipes de corrida do mundo. Isso. E aí, na Bannister, que deu aquela outra giradinha de chave. A mesma girada de chave que eu tive quando eu saí do Kevin Prendergast. Essa foi a outra, porque daí eu consegui... não saber, mas aprender muita coisa na parte operacional, né? Como é que funciona a pastagem, troca de pastagem para os potros, a época de apartar. Eu gostava muito da parte também do aplumo, também do ferreiro, que é uma coisa muito importante. É levado... Tanto é que o General Manager vai para... Quando o ferreiro está lá, ele revisa os potros junto com ele. Como é? Não olhando. Assim, vai casquear. Não. Talvez seja uma das operações mais importantes. E se tem algum potro que ele acha que necessita a opinião do veterinário também, o veterinário está lá também. Então, esse é um... Porque ali tu consegue consertar um problema pequeno que lá no futuro tu vai perder o cavalo. Aprendi isso também. Aí depois eu comecei a ter contato com os garanhões, aos poucos. Aí no segundo ano eu já estava bastante... Eu cobria bastante a folga dos Stallion que a gente chama, o pessoal que cuida. Também ia e voltava. Aí agora faz 3 anos que daí eu fui promovido mesmo a Stallion Man. E hoje você é vamos fazer a tradução para ficar mais fácil, você é um gerente de garanhão. Eu sou... Stallion Man é o tipo escovador
do cavalo. Só que ele tem uma responsabilidade um pouco maior, porque tu cuida só desse, tu cuida ele para levar ele para as coberturas, tu cuida dele da parte da comida é contigo, se ele tá gordo ou tá magro, A responsabilidade é tua. Se ele tem alguma coisa... E hoje você cuida de quem? Quem são esses caras? Do Lead Arts, que é esse cavalo novo, e aí eu dou suporte pro Kingman também. Entendi. Que eu, quando Mas lá dentro, vamos citar os garanhões que estão lá dentro, que estão com teus companheiros ali de trabalho. Quem são? É o Frankel. Senhores, mundo do que não conhece, tá? Dá uma gugada só para entender quem é Frankel. Do mesmo jeito, se existe uma égua que é uma extraterrestre chamada Enable, que está lá nesse Aras, tem um outro extraterrestre que nunca perdeu, corria com uma facilidade absurda, que se chama Frankel, que vende cobertura a $350 mil, libras, 350 mil libras, é cotado como um dos garanhões mais importantes e mais caros, se não o mais caro do mundo, é o mais caro do mundo, com book full o tempo inteiro, e ele está lá nesse ambiente. Isso, aí tem o Frankel, o Kingman, o Peter Brett, e um outro que eu adoro. Kingman é pai de quem mesmo que está aqui no Brasil? O Kingman é pai do Sangares. Quem estava envolvido na operação que trouxe o Sangares para o Brasil? Eu tive a sorte também, o privilégio de fazer. Vamos chegar nessa história. De fazer essa intermediação também. E tem o Expadite, desculpa, já foi vendido. Tem o Peter Brett, Oasis Dream, e o Sheldon também. Sheldon é filho. É o creme de la creme da indústria do mundo do universo do porque o Príncipe, em números, ele não é o maior criador de cavalo de corrida. Mas ele tem o selo premium dele. A qualidade da Juddmonte é um negócio que nem absurdo. Garanhão. Hoje tem 6, né? Porque chegou o novo. Mas eles sempre selecionam exatamente aquele cavalo que vai servir para as éguas dele e comercialmente também. Ele podia ter muito mais, mas eles querem ter só esse prêmio mesmo. E quem são os proprietários desse Aras, dessa fazenda, desse estúdio? Explica para o povo, só para o pessoal entender. O fundador da Juddmonte é o Príncipe Kal Abdullah, que a gente perdeu ele, infelizmente, há algum tempo atrás, acho que 2, 3 anos atrás. Aí agora está sendo gerenciada pela família. Que é originário de onde? Da Arábia Saudita. Eles são da linha sucessora do reinado da Arábia Saudita. Os árabes são fortíssimos, usam esse instrumento como até um instrumento de soft power geopolítico no mundo, Dubai, Catar, Arábia Saudita e tudo mais. E a Juddmonte, que é um dos principais áreas de puro sangue inglês no mundo, é nada mais, nada menos do que quem é o proprietário dela é a família que controla, a família sucessora, a família real da Arábia Saudita. Isso, E você está lá há 14 anos. 14 anos. 14 anos você está trabalhando no epicentro do turf mundial. É um privilégio. Às vezes de manhã eu acordo, Herbert, eu olho assim, eu falei... Como é que eu tô aqui? Como que eu vim parar? Claro, a gente entra naquele automático, mas às vezes acontece aquela coisinha, entendeu? Eu nunca fui jockey aqui. Eu saí daqui, eu vendia cenoura no Jockey Club de Porto Alegre, tá? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, que a vida nunca... Não vou dizer que foi... Obrigado, Herbert. Voltando um pouquinho para trás, claro, meu pai era jockey no Cristal, mas a gente nunca teve aquele... Entendeu? As coisas eram contadas, vida difícil. Falar, vida dura, difícil, entendeu? Nunca faltou a comida, mas se eu quisesse o extrazinho, eu tinha que dar meus pulos. Atrás, Então, com uns 13 anos, eu arrumei um serviço numa fruteira, que a gente chama lá, numa quitanda, e aí eu vi uma brecha, eu falei, mas só tem um cara vendendo cenoura aqui. Falei pro meu patrão e falou, vou te levar um saco de cenoura lá e tu vende pra eles. E assim começou. Aí meu pai tinha um grande amigo dele que é treinador no Uruguai agora, chamado Kaminsky, Mineto, Darcy Mineto o nome dele. E aí ele me cedeu uma colcheira. Aí eu colocava as minhas cenouras lá. Primeiro comecei de bike. Botava na bicicleta, ia vendendo. Aí depois eu fiz um upgrade, comprei uma moto.
A moto ficava lá dentro, porque não podia dirigir, né? De Porto Alegre para o mundo. Né? E aí começou. Aí eu fiquei até uns 15, 16 anos vendendo cenoura, depois já entrei pro quartel e tal, e aí fui para lá. Então, por isso que eu digo, a gente nunca pode parar de sonhar. E batalhar. Às vezes a gente tá pensando que a coisa tá difícil, mas quanto mais difícil tá, mais perto tá de ficar fácil. Exato. E eu sempre tive um foco. Eu falei, não, eu quero aprender. Porque como eu era um cara grande, eu nunca ia... Na minha cabeça, eu não ia conseguir galopar muito tempo, porque eu era grande. Então eu tinha que achar um outro jeito para mim não sumir. Porque senão eu ia ter que trabalhar em outra indústria, na hora que eu queria. Então por isso que eu fui para essa parte do leilão, para a parte da cria, porque ali eu descobri na minha cabeça de antes que o cavalo de corrida era aquilo ali, só as corridas. E não é. Vamos pensar agora, ó, a gente falou, você sempre, todo mundo, todos os meus convidados acham que o tempo, nós já estamos indo para os finalmente, assim, finalmente não, estamos entrando na segunda parte do final. Vamos falar da virada de chave, então para mim, o que é a parte mais interessante, que eu te admiro bastante. Quando surge... Aí você tem suas funções na Judman e tudo mais, mas hoje você tem uma empresa, a Lopes Bloodstock, e talvez seja uma das pessoas mais atuantes na exportação e importação de cavalo hoje no Brasil. Então, tudo que tem no Brasil, que tenha ido para aí, você vai falar, os vários mercados, você está envolvido, tanto de trazer garanhão, quanto hoje de exportar os cavalos atletas. Antes de a gente chegar nessa parte que hoje você está mais consolidado, qual foi o primeiro negócio e como ele aconteceu? Quando que você entra no comércio internacional de cavalo de corrida? Boa. Eu sempre tive quando eu trabalhava na parte do leilão, eu sempre fazia esse meio campo. Oferecia para um, dava uma dica para outro, mas eu nunca conseguia, entendeu, dar o passo de Bloodstock. Primeiro, de novo, desculpa te interromper, explica essa palavrinha tão comum dentro da indústria lá fora, e que aí você entra nela, explica o que é um Bloodstock. Bloodstock nada mais é que um agente que ele não é só compra e vende cavalo, ele pode trabalhar na parte de racing manager, ele pode trabalhar na parte da cria, ele é um vendedor. Basicamente é isso, ele vende tudo, ele vende cobertura. Ele é um advisor da indústria do cavalo de corrida. Então, se eu estou entrando, seja eu querer participar em qual parte da indústria, eu posso ter você como meu advisor. Exatamente. E aí, como aconteceu? Então, daí eu sou muito amigo do Silvestre de Souza, meu compadre. Um abraço, senhores, compadre. Vamos lá de novo. Falamos para os dois mundos. Eu sempre tomo esse cuidado, porque no mundo do puro sangue inglês, se você não sabe quem é Silvestre de Souza, por favor, você está no mundo errado. Agora, se você é do mundo do quarto de milha, depois dá uma pesquisadinha o que esse jockey fora da curva, brasileiro, atuante, fez e faz na Europa hoje, agora, no momento de inverno, está em Dubai. Mas depois, então você é muito amigo do... Dele, E aí, com... E aí eu sempre dividi isso com ele e tal. Aí um dia ele me ligou. Ele falou, Felipe, eu fui numa janta hoje e tinha um patrão meu e ele quer comprar um cavalo. Mas ele disse que o mercado de onde ele está comprando não está muito bom, não sei o quê. E quer comprar um cavalo brasileiro. Eu dei o teu número para ele. Aí eu falei, compadre, não, mas eu não sou ainda. Não, mas tu vai ser. E aí ele me empurrou, aí me apresentou esse patrão, depois ele me apresentou outro, e aí eu comecei a ir. Então, por isso que eu digo, não existe a Lopes Bloodstock se não tivesse ele. Silvestre ele que me deu aquele empurrão. É aquela velho ditado que tem, né? Amigo é quando ele tá numa sala cheia de oportunidade e ele logo teu nome. Entendeu? Então, como ele é um cara que ele tem um nome a zelar, quando ele fez isso para mim, eu vi o peso dessa responsabilidade. Peso, entendeu? Então, hoje eu sou o que eu sou, devo a ele, claro, a Deus, a minha mulher, meu pai. Que bom, né? É bom reconhecer isso, cara. Eu acho é importante. Eu vejo o peso eu fico imaginando assim. Quando o Silvestre, você me contou já essa história, eu já conheço. Quando o Silvestre te indica, ele já era o Silvestre. Ele já estava em Hong Kong. Ele já estava assim, era um dos jockeys mais isso mais importantes. Faz o quê? Faz que eu vendi o primeiro cavalo, que não era oficial ainda, da Lopes, vai fazer 6 anos agora. Esse foi o primeiro.
Enfim, daí ele me apresentou, daí entra naquela, entendeu? Naquela roda. E o primeiro cavalo que eu vendi, que eu comprei aqui pro Brasil, foi o Sangários, que eu vendi para a família Bulamarque, mas a história também é legal, porque quem me chamou foi o Felipe Pelanda. Ele me chamou, Felipe, que é meu xará, né? Felipe, tô procurando um cavalo aqui e tal, da Judman, vê se tu consegue algum aí. Aí consegui o Sangário, consegui 2, na verdade. A gente ficou uns 6 meses namorando esses cavalos. Pelanda do Paraná? Isso, o Felipe Pelanda. Aí, nesse meio tempo, a gente não conseguiu fazer negócio, tô te resumindo, não conseguiu fazer negócio, e ele comprou um outro cavalo. E aí, quando esse cavalo voltou pra minha mão, eu liguei pra ele, ô Felipe, o cavalo tá aqui. Ele falou, Felipe, agora eu já comprei, eu vou te apresentar o Armando Bulamar, que é um amigo meu. E dali, a gente conseguiu fazer um negócio com o Sangários. E não parou nisso, né? Porque depois veio vários, Sim, veio agora tem a Ray, que ele comprou agora recentemente, um filho de No I Never, ganhador de grupo 2. Mas só pra eu entender, o primeiro negócio teu foi colocar um cavalo aqui no Brasil? Não, o primeiro que eu vendi foi vender um cavalo daqui, do Brasil, para Hong Kong. Que foi essa indicação do Silvestre. Foi a indicação do Silvestre. Foi um cavalo do Dr. Cid Campelo até. Onden. Um abraço, doutor. Eu adoro ele. Dr. Cid, vamos estar juntos, essa turma aqui. Depois a gente vai falar, vai ter um episódio só sobre isso. Mas... E aí, esse foi o primeiro cavalo que eu vendi, Dr. Cid Campelo, um cavalo chamado Onden. Ganhou o Derby. Então vamos lá. Silvestre te indica, o primeiro business deal que você faz é com o Dr. Cid. Foi com o Dr. Cid. Que legal. Na verdade, foi com o Dr. Cid, mas com o sócio dele, o Thiago... Como é que é o sobrenome dele? Agora não posso esquecer. Castelano. Foi com o Thiago Castelano, mas ele era sócio do Dr. Cid. Depois eu comprei outros cavalos do Dr. Cid. Já comprei uns 2 ou 3, uns 4 já, acho, do Dr. Cid. Já tá cliente fidelidade. Já tem um programa de milhagem? Não, tomara que não me peça desconto na comissão. Que legal. Então, o teu primeiro... Você começa no Brasil buscando produto e colocando em Hong Kong. Isso. Colocando em Hong Kong. Quando outros mercados se abrem? Então, daí começou a gente, um fala com o outro, daí apareceu uma oportunidade de um proprietário que queria comprar um cavalo para levar para Hong Kong, mas queria passar por Dubai. Eu falei, opa, aqui também tem uma alta rota. Aí que daí tu vai conhecendo gente vai puxando um, daí tu conhece um outro agente, porque cavalo de corrida, dificilmente tu consegue fazer um negócio internacional, um agente sozinho. Tu tem que ter a parceria. Tu faz. Eu já fiz e faço, mas só que eu acho sempre bom tu ter um outro agente, porque ele representa o outro lado. Assim, eu que venho do mercado financeiro, tem 2 lados. Tem o sell side e o buy side. Então, assim, todos os advisors, consultores acabam, eu estou falando assim, em tudo quanto é ativo. Vamos pensar, vamos transformar o cavalo num ativo. Esse ativo, para você movimentar ele de algum lugar para algum outro lugar, você precisa de parceiro. Exatamente. É aí que acontece. Um agente do Oriente Médio, ele quer comprar um cavalo na América do Sul, primeiro, a barreira da língua, entendeu? Ele não conhece todo mundo. Então, ele prefere dividir a comissão e fazer negócio com outro agente e fazer uma coisa sólida, concreta, clean, e fazer um negócio do que ele fazer sozinho, se aventurar, entendeu? Então vamos lá. Hong Kong primeiro, aí depois você coloca o pezinho ali em Dubai. Eu quero entender, porque hoje eu sei que tem para tudo quanto é lado. Aí, 80% do meu negócio é para Hong Kong. Isso. Mas faça Explica para o brasileiro como funciona o mercado de Hong Kong. Os cavalos são castrados, não são? Se reproduzem lá, não? Porque, assim, eu sei para a gente que é da indústria é um pouco mais fácil, mas só para a gente explicar por leigo. Como vive o mercado de Hong Kong, se quando a gente está falando Hong Kong, eu só estou falando do hipódromo de Happy Valley, se tem outro, como que funciona o processo lá, eles criam, não criam, vêm buscar tudo fora, até para a gente poder entender isso, que para nós é normal, mas para o grande público não. Então, Hong Kong é uma ilha, né, é muito pequena, então eles não criam cavalo lá. Todos os cavalos que tem em Hong Kong são comprados de fora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem muito jogo em Hong Kong? Você aposta muito? Não, pouquinho. Explica isso, que é importante para a gente poder entender o que é Hong Kong e como movimenta aquela indústria. Eles são loucos pro jogo. É o maior. Louco. Olha, Hong Kong é uma ilha bem pequenininha, né? Tem 2 hipódromos lá. Tem o de Shanty, que é o hipódromo principal, e tem o Happy Valley, que ele é cravado dentro... De Hong Kong.
dentro da cidade mesmo. Tu olha... Prédio de um lado do outro. Imagina ter um jogo clube dentro da Avenida Paulista, assim. Exato, exatamente. É desse tipo. Então, aquela área ali, as quarta-feira que tem corrida em Happy Valley, é o happy hour deles. Eles saem do trabalho, tu vê todo mundo de terno, tu vê que eles saíram do serviço para ir para ali. E o jogo fortíssimo. É o maior hipódromo em jogo do mundo. Não existe em movimento de aposta. Não existe nenhum hipódromo no mundo que se jogue tanto igual os hipódromos de Hong Kong. Sim. Você está inserido nisso e por isso que você tem a demanda por espetáculo. Então eles não criam, eles têm que comprar de fora, né? Então, como é um mercado muito competitivo, eles estão sempre procurando oportunidade nova, entendeu? E o Hong Kong Jockey Club, ele é governado pela política, né? Pelo governo, então é um não sei como é que fala. Um bem público, né? Exatamente, entendeu? Então, por isso tem que ser tudo claro, não só a negociação, mas tudo que acontece lá dentro tem que ser tudo preto no branco. Por isso que as corridas lá são muito competitivas, porque os handicaps... E hoje, só pra gente poder falar, tava falando com o João, você não chega e, não, quero correr um cavalo e ter. Você tem fila de proprietário interessado. Até um tempo atrás não podia ter estrangeiro. Pelo que eu saiba, era só eles, e ainda assim com fila, e o único que acho que tinha licença lá era o Sheik de Dubai, não era isso? Eu acho que eles convidaram, mas ele não tem cavalo lá, não. Não, mas ele tinha uma licença para poder ter Deram cavalo. Deram para ele, mas eu acho que eu não me lembro, mas ele nunca... Mas primeiro, até onde que eu saiba, são só as pessoas dali do país que podem, e mesmo assim existe uma fila. Não é que hoje eu sou proprietário, vou colocar mais um cavalo. Peraí, tem que abrir vaga, tem que ter, porque eles estão, assim... cada proprietário tem um número de permit, né? Permit é a permissão para cada cavalo que ele pode ter, né? Então, por isso que... É um mercado extremamente competitivo e disputado. Muito. De novo, vou reforçar. De todos os hipódromos no mundo, é o hipódromo com maior quantidade de jogo de volume total apostado. Não existe ninguém que supera Hong Kong. E lá eles são muito... até me perdi agora um pouco aqui. Mas você estava falando, deixa eu só te interromper. Você estava falando que 80% do teu volume negociado de atletas que você vem buscar no Brasil para exportar, ela está em Hong Kong. Sim. E aí eu tenho as parcerias, né? Tem uns agentes que eu conheço que... Quais outros mercados, tirando Hong Kong, você atua? Eu tava atuando na América também, nos Estados Unidos, mas agora com esse problema da taxação aí, ficou quase inviável, né? Recentemente, as duas últimas éguas que eu vendi para a América foi Evidências... Para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Foi Evidências, criação do Old Friend, e do propriedade do Felipe, do Renan, desculpa. E a For Fly, também criada pelo Julinho, pela família Camargo. Também. Ela tem segundo em grupo 3 lá, ganhou 2, ela estreou, ganhou 2 corridas fio. Mas depois não consegui. Não é que eu não consegui, fica difícil, entendeu? Não, o imposto viabiliza. Fica difícil. E aí, o que eu sugiro às vezes, agora há pouco tempo, para meus clientes daqui do Brasil? É melhor eles levarem para lá e correr lá do que queimar aqui, entendeu? Essas éguas de grupo 1, de égua de alto nível. Tem um pouco de cliente no Oriente Médio também, mas daí eles não compram o cavalo daqui. Do Brasil é muito difícil. Por quê? Por causa do transporte, eles querem mais cavalo de Dorto também. O árabe, ele gosta do resultado muito imediato, assim. Eles não têm aquela paciência que o pessoal de Hong Kong tem, de esperar 3 meses até o cavalo, às vezes, demora para chegar em Hong Kong. A quarentena é super demorada, entendeu? Então, por isso que, às vezes, o proprietário brasileiro acha, não, meu cavalo ganhou, e lá os prêmios deles ganham 2, 3 corridas, eles pagam o cavalo. Só que daí tem o transporte, estão comprando um cavalo de outro hemisfério, a climatização lá, que talvez demora 6 meses a 1 ano no mínimo, para o cavalo voltar à forma dele. Muitos não conseguem essa forma, de volta. Entendeu? Então é uma aposta muito grande. Às vezes é muito melhor eles pagarem 50% a mais num outro cavalo da Austrália, Austrália, Nova Zelândia ou até mesmo da Europa, do que vir até aqui no hemisfério sul e comprar. Então, para eles têm que ter a vantagem do preço. Se no momento que o mercado brasileiro achar que o cavalo brasileiro
tá no mesmo patamar dos outros cavalos, eles vai não ser voltam mais interessante. aqui. Não voltam. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa parte do preço, para a gente continuar. Até porque eu consegui também entrar no mercado por causa dos preços. Porque já tinha gente comprando cavalo aqui na América do Sul para Hong Kong. Eu não fui o primeiro agente a vender cavalo para Hong Kong. Mas vamos chegar nesse ponto ainda do emocional do proprietário do cavalo brasileiro. Mas vamos lá. Antes, eu só quero... Vamos abrir o mapa do mundo aqui. Vamos dividir ele em alguns mercados. Então, a gente tem lá o mercado asiático, você tem o mercado da Arábia, ali, Dubai e tudo mais, você tem o mercado da América, você tem o mercado da Europa. E da África do Sul. Hoje, não estou dizendo o que você fez, mas como um agente internacional, você acha que hoje o Brasil tem condições de mandar cavalo para onde? Estados Unidos está meio bloqueado em função da questão do tax, que acaba inviabilizando as nossas... Não é nossa exportação, porque não é o contrário, né? Não é uma exportação, é uma importação. É o proprietário americano que vem aqui comprar, não é você que está levando o cavalo para cá. Então, quais são os mercados hoje que você diria que estaria aberto para o cavalo atleta brasileiro? A Europa dificilmente vai comprar cavalo do Brasil para correr lá. Estamos falando de atleta. De atleta. Para correr lá, eles não vão comprar. Por quê? Porque na cabeça não. O mercado americano, mercado europeu, mercado australiano, do Oriente Médio também, eles estão sempre trocando o pedigree. Então, eu vou te usar a palavra que já me usaram. Quando eu apresento um cavalo com um pedigree brasileiro, quem não está acostumado e quem não compra aqui, eles falam que o pedigree brasileiro é exótico. Essa é a palavra. É um jeito elegante de falar que é esquisito. Isso, eles não entendem, entendeu? A gente compra muito garanhão. Ótimo, tem que fazer. Mas a gente também tem que focar também nas matrizes. A gente tem que comprar a égua de fora. Porque senão, o que acontece? Começa a ficar muito obsoleto. Muito sul-americano. Exato, demais. Entendeu? E às vezes eles não entendem porque no Brasil, 100% das provas de grupo 1 são na grama. E a gente comprou muita matriz de dirt, de areia, entendeu? Então, eles não entendem muito isso. Agora, se a gente conseguir melhorar essa parte da exportação, abrir as fronteiras, que a gente consiga trazer cavalo para cá e também exportar com mais facilidade, isso vai mudar o mercado muito. Eu poderia triplicar as minhas exportações se tivesse um acordo sanitário mais flexível. Se o Brasil tivesse mais acordo sanitário com a Europa. Com a Europa tem agora até, mas só que não tem voo comercial para lá, entendeu? Mas principalmente com a América. O Julinho Camargo, presidente da nossa associação, está trabalhando bastante com relação a isso junto ao Ministério da Agricultura. Hoje eu tive até a oportunidade, a gente teve algumas reuniões falando de outros assuntos, mas eu tive uma reunião com o Nuno Eusébio, que é o presidente da Câmara de Equinocultura junto ao Ministério da Agricultura, e eles estão trabalhando nesse sentido. Brasília tem esses detalhes, essa morosidade das coisas, mas eu acho que as coisas podem evoluir. Vamos ver, mas tem gente ligada nesse... Se a política não entrar no turfo brasileiro, o turfo brasileiro não vai... a gente não vai conseguir deslanchar de novo, entendeu? Porque a gente criava, acho que era 4 mil, 5 mil cavalos por ano. 5 mil Hoje a gente não cria nem 2 mil. Então não tem como a gente competir com a América, que cria, acho que é 13 mil cavalos por ano. A Europa, a Inglaterra cria 9, a Irlanda cria... ou ao contrário, 6 ou 9, entendeu? A gente está muito para trás, entendeu? Então é difícil. No quesito de quantidade, sim. Na qualidade, talvez a gente tenha melhorado bastante do que a gente já criou no passado, né? Mas acho tem muita coisa a se fazer nesse sentido. Aí a gente vê a boa vontade das pessoas que estão hoje, né? Que nem o Julinho Camargo, que é um excelente administrador nessa parte também. Tem gente querendo fazer, mas só que não adianta só o nosso lado se a política não apoiar.
na Europa, na Inglaterra, pô, a gente tem a garota propaganda da Inglaterra, é o rei, cavalo de corrida. Você não tem nada mais, nada menos do que... Entendeu? Ele é o garoto propaganda. A gente não tem essa parte da política aqui, né? Quando que a gente viu um presidente da República e vê um grande prêmio no Brasil? Não me lembro da última vez. Bom, eu acho que eu não era nem nascido. Isso, eu tô falando assim, nem ministro da Agricultura, Exato, tipo assim, nem ministro do mapa. Se eles soubessem, se os políticos brasileiros, não me estendendo muito, se os políticos brasileiros soubessem o tamanho do turf pro país... No mundo, né? Eles iam mudar... Quanto que essa indústria movimenta no mundo? Cara, não é só escovador, Jockey. Eu já vi numa entrevista tua, tu botando na mão. A estatística diz... Tipo, vou de novo, já repetir, mas vale a pena falar. Numa economia normal, num sistema, numa equinocultura normal, a cada potro, 5 empregos são gerados direto e indiretamente. A cada potro, nasceu um cavalo, um potro, 5 empregos diretos e indiretamente são gerados. Só que a gente não pode esquecer que o turf é um esporte de alto rendimento. E aí, quando você joga o holofote para a indústria do cavalo de corrida, que é uma competição de alto nível, esse número não é mais 5, esse número são 10. Então, porque nasceu um cavalo, 5 empregos você está gerando, diretos ou indiretos. Mas quando você está falando de um esporte de altíssimo rendimento, que é o turf, que tem ferrador, quiroprata, veterinário, cavalariço, o dono da fábrica de ração, quem faz o feno, o cara da empresa de suplemento do remédio, blá, 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 assim, é gigantesco. Então, quando você entra nessa seara, esse número que normal na indústria da criação do cavalo são 5, ela sobe para 10. Então, assim, a gente podia dar bastante atenção para isso, porque isso gera muito emprego, impostos e movimenta a economia, né? Mas vamos lá, não vamos entrar nessa seara, vamos falar de outras coisas. Então, você vê lá uma impossibilidade desses mercados talvez mais consolidados, como a Europa e Estados Unidos fechado por causa da questão do imposto, Europa por causa do que eles chamam de pedigree exótico. Que outros mercados estão abertos, além do óbvio para você, que é Hong Kong? Ou que a gente poderia fazer um esforço para abrir? Eu acho que o Oriente Médio também. Mas só que a sua logística deles também que é um pouquinho mais... não vou dizer complicada, mas que o árabe ele gosta das coisas na última hora, entendeu? Às vezes que nem... Agora, se eu oferecer um cavalo daqui para correr algum grande prêmio lá no Oriente Médio, um Saudi Cup, um Dubai World Cup, eles até compram. Só que se puxar para trás, lá para outubro, não. Eles querem na última hora, entendeu? Então, às vezes fica ruim de tu negociar, porque é cada da quarentena. Vamos explicar isso. Quando que é a Saudi Cup e Dubai? Então, a Saudi Cup é no fim de fevereiro e a Dubai World Cup é no fim de março. Tá. Então, um árabe hoje, se ele quisesse correr final de fevereiro, março, ele estaria atrás do cavalo agora? Sim, mas só que para o Brasil a gente ia ter questão da quarentena. Ia dar, mas ia ser muito em cima, entendeu? E por isso que a gente sai fora do jogo, exatamente por isso. Exatamente, a Argentina já não. A Argentina já consegue, o Uruguai consegue, o Chile consegue. Então, só para a gente entender como que esses pequenos entraves de questão de quarentena, dessas barreiras sanitárias, o quanto que isso impacta na exportação e geração de divisa para o Brasil. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos os nossos irmãos da América do Sul que não têm esses entraves e, como isso, eles conseguem fazer o produto chegar lá. Porque o árabe não vai comprar com tanta antecedência assim para poder fazer o nosso processo de quarentena e para poder estar apto para correr em fevereiro e março, é isso? Isso, exatamente. Você vê o quanto que é importante cair uma barreira sanitária, né? E aí a gente não tá... A gente tá falando agora desses grandes prêmios, mas daí no futuro já dá para... Aí comprou um cavalo do Brasil, daí começa a comprar os potros aqui também, entendeu? Tu traz o árabe para ti também. Porque hoje o árabe é Europa e América, entendeu? Esse é o mundo deles. E o potencial deles é muito grande, a compra de cavalo.
Não, e há um interesse desde que haja condição logística. Se você não tem a condição Exato. logística, não adianta. Não tem como. Você pode ter o melhor pedigree do mundo, você pode ter o melhor atleta, Exato. melhor blá, 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 não vai adiantar nada. Porque eu sempre costumo falar, o Brasil também, ele está na situação que a gente está por causa desse problema que a gente tem da exportação. Porque a Inglaterra, ela é forte, ela é o berço do mundo de cavalo de corrida, tudo acontece lá. Mas só que o que movimenta mesmo a indústria de cavalo de corrida lá é a compra e venda. É os árabes, é o pessoal de fora que vem para comprar. Porque o prêmio até na Inglaterra não é tão alto assim. Não é uma coisa... Claro, os grandes meeting, sim, prêmios altíssimos. Não, é que eles produzem um material genético muito bom e você gera interesse do mundo inteiro para comprar. Eles também compram de fora. Então, isso é o cavalo de corrida, primeiro. Se não tiver apostador, não tiver o jogo... Não existe cavalo de corrida sem jogo. Então, senhores, se há um puritanismo nisso, se há uma coisa disso, tipo assim, ou abandona esse mercado ou fica nesse mercado. Esse mercado não existe sem apostas. Então, exatamente. Tem que ter. Primeira coisa... E outra coisa, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas uma coisa que a gente lembra é o seguinte... Toda vez que eu escrevi até um artigo que você teve acesso, a gente comentou, que é o Turf versus Bet, né? Enquanto esse mundo do jogo, o mundo das apostas, o mundo das bets, ele entra no mercado, explora o espetáculo e lucra com isso, só que tem um detalhe, ele não devolve nada para a pista. O mundo, a estrutura, o ecossistema do mundo do cavalo de corrida das apostas, ele para mim é o ecossistema mais eficiente que existe. Por quê? Exatamente. Porque ele vive sim das apostas, mas ele precisa produzir o espetáculo e devolver para a pista para que essa roda gire. Exatamente. Campeonato Brasileiro existia, Champions League existia, e as bets vieram, exploram aquele espetáculo sem devolver nada para aquilo. No mundo do turf, não. Totalmente ele gera o sistema, ele faz a roda girar, ele gera emprego. Por quê? Porque ele explora aquele espetáculo para coletar apostas, mas ele devolve para a pista para isso. Exatamente. Então, de todas as apostas ou jogos, e não é um jogo de azar, longe disso, mais eficiente é o sistema do turf. Exatamente. Né? Porque a gente movimenta a economia em função de todos os empregos gerados, em função do espetáculo, criação, criador, proprietário. Até mesmo para a comunidade, que nem Hong Kong. Hong Kong, uma parte da arrecadação deles volta para a comunidade. Lá tu tem ginásio com o nome de Hong Kong Jockey Club, pontes com o nome do Hong Kong Jockey Club, porque eles reconhecem porque eles devolveram. Então é isso que falta aqui. O problema, Herbert, que o brasileiro, a mídia brasileira, ela colocou como um crime tu ser um jogador, a mídia. Entendeu? Posso derrubar essa afirmativa, tipo assim, eu sou de mercado financeiro, você sabe. Quando você vai escolher uma ação, com base em que você entra na bolsa e escolhe colocar o seu dinheiro na Petrobras, naquilo outro. Você escolhe o teu dinheiro mudou o CEO, o mercado ano que vem vai estar melhor, não, e aí eu acho que o nome certo não é nem eu fiz uma aposta numa ação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, não sei o quê. Eu fiz a minha análise. Em cima dessa análise, eu acho que o mercado ano que vem vai estar melhor para aquela empresa X e Y. E aí eu não fiz uma aposta, eu fiz um investimento. Exatamente a mesma lógica para o mundo do cavalo de corrida. Exatamente. Primeiro que não é um jogo de azar, não é cara ou coroa. Claro. Segundo que a gente analisa, o cavalo subiu de peso? Não, trocou de jockey, ele correu na grama, agora vai ser, a corrida era mais longa, agora é mais curta. Isso. Exatamente com essa base gigantesca de dados, eu faço um prognóstico e escolho. Então eu brinco que a gente deveria mudar. Eu não fiz uma aposta no cavalo. Do mesmo jeito, quando eu coloquei o meu dinheiro em Petrobras, eu fiz um investimento em Petrobras, eu devo propagar que eu fiz um investimento naquele cavalo. Óbvio que ele tem os riscos retornos, mas é prognóstico. E exatamente por causa dessa afirmação que você tem vários países do mundo inteiro que os jogos são proibidos e as apostas em corrida de cavalo não, porque não é um jogo de azar. Não, exatamente. É um jogo de prognóstico. Então, se você tem os dados, você pode chegar lá e colocar no A, B, a sorte, mas você tem uma série, uma infinidade de dados
para ser analisado para jogar. Do mesmo jeito que quando você entra no mercado da Bolsa de Valores, você tem balanço, você sabe o CEO trocou a diretoria, aumentou imposto, não aumentou. Então, eu sou mega favorável a que as pessoas tenham consciência que não é um jogo de azar. Não é um jogo de azar. Não, tu está correto. Então, se a gente não tiver o apoio da mídia e da parte política também, gente com boa vontade querendo fazer tem bastante. Tem. Agora só tem que ir o lado deles, né? Felipe, vamos lá. Chegando nisso, aí você cria a Lopes Bloodstock. Você atua nesse segmento, tanto na importação e exportação de cavalo no Brasil, cavalo, vamos deixar claro, cavalo de corrida, isso. Mas você mesmo me disse que o Bloodstock lá é um advisor, também, um consultor na indústria do cavalo de corrida. Exatamente. A tua empresa, ou não só a tua, vamos colocar os outros, eles também assessoram em outros, você pode assessorar em outras partes. Sim, outras coisas. Por exemplo, tem uma égua de cria e ele quer escolher o garanhão certo para ela. Também ajuda nessa parte. Traduz ao pé da letra, uma tradução literária, o que seria, para os nossos amigos, o que seria a palavra Bloodstock? Literária? Literal, não para ao pé da letra. Eu acho que é que trabalha com animal, carga viva, assim, animal. Com sangue, o sangue, né? isso trabalha com sangue, com animal. Já que nós estamos falando da indústria do puro sangue, isso eu sou o cara que trabalha, eu tenho o estoque desse sangue em mãos. Exatamente. E aí eu vou trabalhar em todas as vertentes disso. Isso, Bloodstock, do animal, tu trabalha com ele ali, entendeu? Então, agora vamos fazer o teu momento de comercial, vamos fazer o contrário. Então, se um brasileiro, assim como você já assessorou vários, falou da família Pelanda, falou dos Burlamac, se um brasileiro tiver interessado em qualquer coisa a ser adquirida no exterior, ele fala com você e vocês vão... também ajuda. Claro, por exemplo, ele comprou um garanhão e ele quer saber qual a égua que serve mais para esse garanhão. Se ele quer comprar, se ele serve as éguas mais europeias ou as éguas americanas. Se ele tem um cavalo que pintou bom e ele quer montar uma campanha, entendeu? Felipe, eu quero montar uma campanha para exportação. O que eu preciso fazer? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Meu cavalo, Felipe, ganhou agora a primeira corrida dele. Eu acho que ele tem chance de ser um cavalo de grupo. O que eu faço? Eu quero vender. Ou não, eu quero levar ele para correr no Pellegrino ou qualquer lugar. Eu dou a minha opinião. Você dá sua consultoria para montar um processo para... Isso, por exemplo, um cavalo ganhou uma prova de grupo e eu cheguei no proprietário e perguntei se ele queria vender. Ele falou, não, ou ele não ganhou ainda a prova de grupo. Eu quero ganhar uma prova de grupo para que eu possa vender ele. Aí eu direciono ele. Eu falei, se você ir nessa daqui... Com essa campanha que ele tem, a gente vai conseguir trabalhar em cima dele. Não te dou garantia que eu vou vender, mas você vai criar um currículo mais consistente. Exatamente, entendeu? Que nem no passado agora, o pessoal do Rio não tinha o hábito de vir correr a Tríplice Coroa em São Paulo. E eu comecei a sugerir para eles. Eu vou te pedir para você ficar... Desculpa. Eu comecei a sugerir para eles começar a trazer os cavalos do Rio para correr a primeira da coroa, porque logisticamente o cavalo vai correr mais cedo e mais cedo ele será exportado. Ele vai criar um currículo de mais peso para poder chamar atenção mais... Porque a Tríplice Coroa do Rio ela é um pouco mais tarde, né? Na virada do ano. E a de São Paulo não, começa cedo, em setembro, né? Então esses cavalos que correm em setembro, outubro e novembro, é mais fácil de vender eles, entendeu? Entendi. Pro comprador, ele tem uma perspectiva melhor do cavalo. O cavalo vai chegar lá em Hong Kong mais cedo. Você vai construir um currículo melhor, mais cedo, e como consequência ele vai... Quase todo cliente de Hong Kong que compra o cavalo do Brasil, ele compra com o sonho de correr o derby lá, entendeu? Então, por isso que quanto mais cedo o cavalo chegar lá, mais chance ele tem de se preparar para correr o derby. Você falou numa coisa boa, então, você funciona como um advisor, como um consultor para a construção também da carreira, para deixar ele atrativo à exportação. Exatamente. Então, as pessoas podem te contactar para bater esse papo e ter isso. Então, não é só para vender. Então, você pode aconselhar
nessa construção da carreira para construir um currículo consistente para que possa ser exportado. Sim, exato. Vamos lá. Sou leigo, não entendo, e não entendo mesmo. Entende. Mas vamos para que a gente possa poder explicar para o público. Eu tenho uma folha em branco, esse cavalo não existe, é um potro Yearling, comprei ele, domei, tô aqui, tô entre São Paulo e Rio, e Paraná, Rio Grande do Sul, domei esse cavalo. Esse cavalo me pareceu que tem chances, eu tô acreditando que esse cavalo é bom. Como que você construiria a carreira desse cavalo, e até para a gente poder entender quando é o ápice dele para ele ser um ativo atraente para o mercado de exportação? E também, quando, para avisar já os proprietários que têm o interesse de exportar, tipo assim, ó, se não vendeu agora, não vai vender depois, porque a hora que ele vira a idade, ele perde-se o interesse dele, porque ele não vai participar das provas com maior bolsa e tudo mais. Explica para a gente essa lógica da construção da carreira, quando o proprietário tem a oportunidade de vender no ápice e quando aquele mesmo cavalo talentoso ele perde o valor no mercado internacional por causa dessa... Pô, não adianta, um cavalo de 5 anos eu não vou ter as mesmas provas. Exato. Me explica um pouco isso. Então, o que o mercado asiático procura? É um cavalo de 3 anos que não tenha muita milhagem. Por exemplo, que ele não correu 10 vezes aos 2 anos e mais 5 aos 13, ganhou uma prova de grupo 1 com 15 corridas, não. O perfil ideal é um cavalo que tenha as suas corridas aos 2 anos, tipo 2, 3 corridas aos 2 anos. Se tiver a chance de correr uma prova de grupo 1 aos 2 anos e ganhar, virou o ano, ele correu a primeira prova da coroa, São Paulo, e a segunda. Então, a segunda prova da coroa de São Paulo é onde ele consegue chegar no ápice dele, tá? Ali seria o pico do preço. Porque o mercado... Estamos falando de um atleta. De um atleta, porque o mercado hoje, ele quer um cavalo milheiro. Esse é o ideal. Não só aqui, também como lá fora. Tanto é que um cavalo lá fora que ganhou a primeira prova da coroa, que é a 2000 Guinness, ele tem muito mais valor comercial do que o cavalo que ganhou o Derby. Claro, o Derby tem o glamour do Derby, mas comercialmente, por a parte do business, é a Guinness. Tanto é que todo mundo foca na Guinness. Traduz isso em distância só para a gente poder entender. A Guinness, ela é a primeira prova da coroa, que é 1.600 metros. Tá. O Derby já é uma prova um pouco mais alongada, mais para fundista, é 2.400. Aí depois... Então, como um ativo equino, vou chamar isso de ativo equino, ele acaba sendo melhor, tendo um poder de atração de compradores internacionais, se ele ganhar novo e os 1.600. Isso. Por exemplo, se ele correu aos 2 anos, ganhou 2 ou 3 corridas aos 2 anos, e ganhou a primeira prova de 2 anos de grupo 1, e depois foi e ganhou a primeira da coroa, aí ele está no ápice. No ápice. Por exemplo, 5 corridas, 2 grupo 1, um grupo 1 aos 2 anos e um grupo 1 aos 3 anos... Tá perfeito. É o perfeito. Aí, claro, se ele ganhar a segunda da coroa, e aí o valor dele vai mais ainda, porque ele conseguiu mostrar, aos 2 anos, ganhou, acho que é 1.600, 1.500 metros, né? A prova de 2 anos aqui de grupo 1 em São Paulo. E depois ganhar aos 3 anos a milha, o grupo 1, e depois ainda conseguir espichar para 2.000 metros, é perfeito. Agora, se ele conseguir ganhar a tríplice coroa, que é as 3 provas, aí sim ele deslancha. Agora vamos, sem citar nomes, sem falar se você teve envolvido ou não, vamos falar de valores para a gente poder entender como que funciona esse mercado. O que, dentro dessas condições, estamos falando de cavalo atleta, o que você já viu de ápice de preço de coisa? América do Sul. Na América do Sul. América do Sul, talvez $1,5 milhão. $1,5 milhão de dólares. Um cavalo assim... Excepcional. Teve um cavalo agora, que eu não vou citar nome há pouco tempo, que não era aqui do Brasil, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Ele ganhou, acho que foi 6 grupo 1, e eu estava negociando ele para Hong Kong,
E daí não deu negócio e eu estava negociando ele para a Arábia Saudita, esse cavalo. Esse cavalo estava nessa faixa. De 1 milhão. E Agora, quando o cavalo... Então, estamos falando que o ápice de preço de um atleta, 1 milhão, 1,5 milhão, por aí. Quando um cavalo ele começa a entrar no escopo de ser um ativo de interesse internacional, sim, vou perguntar da linha de baixo. A oferta mínima, quando ela vem na base de quanto? Qual para esse tipo de cavalo? Para esse tipo de cavalo. É que o mercado, a gente já sabe o preço deles. O preço de mercado é que nem eu falo... Então, qual seria ele? Para esse tipo de cavalo? Para um cavalo, assim, não é o ápice, não é esse de 1,5 milhão, não é o fora da curva e tudo mais, mas assim, ele passou a ser interessante para ser exportado. 200 mil dólares, 250 mil dólares. Então vamos falar assim, de 200 a 1,5 milhão tem esse range inteiro para ele. Um cavalo ganhador de grupo 1, nessa faixa de idade, de 2 ou 3 anos, tu consegue exportar ele mais ou menos para uns 200, 250 mil dólares. Depende da campanha dele, entendeu? Tô te falando... E aí você tem a contraparte do outro lado que você precisa ter à disposição do proprietário de querer... Do proprietário, exato. O cavalo brasileiro, para chegar em Hong Kong, eles gastam em torno de 60 a 80 mil dólares no transporte. Só nesse processo. E só nesse processo, a perca também do físico do animal, porque num transporte desse, o cavalo não chega com a mesma forma que ele saiu, ele demora de 6 meses a 1 ano. Vamos falar, ele saiu daqui hoje, ele vai bater lá em Hong Kong quantos 3 dias? meses. 3 meses depois. Em 3 meses ele perdeu bastante da condição física. Claro, eles continuam galopando, mas não é mesmo aquele trabalho de alto rendimento, entendeu? É só para manter a forma mesmo, porque na verdade quem vai treinar ele é o outro lado, entendeu? A gente teve agora há pouco um caso isolado, que foi o navio Fantasma, que eu vendi ele aqui também, o ganhador do Derby. Foi para onde? Foi para Hong Kong. Ele chegou lá, eu acho que foi 5 a 6 meses. Ele estreou e ganhou na estreia. E ganhou é raríssimo. Raro. Foi o primeiro que eu vendi que ganhou na estreia lá. Isso. E já vendi tempo de aclimatação. Já vendi cavalos com um perfil muito melhor, uma campanha muito melhor, e não conseguiram ganhar. Demoraram 1 ano para ganhar. Demora um tempo para poder fazer isso. Alguma coisa ali que eles conseguiram virar a chave. Porque tem cavalo que consegue viajar, né? Não adianta. Tem outros que não. Eu falando com... Você já esteve em Hong Kong algumas vezes. Já. Clima. O que você diria? É parecido com aqui. Clima... Mas tem uma umidade. E quente. Muito quente. É umidade. Uma umidade razoável. Né? É que nem... Eu costumo dizer que o calor de Hong Kong é parecido com o de Porto Alegre. Aquele... Tu tá sempre forno, entendeu? É bem parecido. Quando a gente pensa sempre, eu mesmo, que não tinha tanta ida para Porto Alegre no período ali de janeiro e fevereiro, meu Deus do céu. De derreter asfalto. Ali tinha que ter um treinamento na serra para mandar os cavalos para lá. É que nem eu falo, em Porto Alegre, para quem é gaúcho, tem que ser forte, porque quando é inverno e quando é calor. Felipe, vamos falar de novo da Lopes Bloodstock. Então, você construiu essa carreira, hoje você está atuante aqui no Brasil, exportando esses cavalos e tudo mais. Vamos falar no movimento inverso, o que vem de lá para cá. Eu sei que você teve envolvido Sangários, Array. Geralmente, não estamos nem falando desses dois, quando alguém te procura... Quais são, só para a gente poder entender, como curioso, já que eu não sou criador e provavelmente não vou me envolver com isso, a não ser sendo proprietário de cavalo de corrida. Quais são as diretrizes que o cara já chega com a carta marcada, estou interessado nesse cavalo, ou dou uma linha e vocês começam a construir? Como que funciona isso? Eles me dão um perfil do cavalo que ele procura. Estou precisando disso. Estou precisando de um cavalo. Geralmente, o mercado sul-americano, eles querem um cavalo que seja de um pai popular e que seja pai de pai. Tá? Seja que já tenha colocado filhos na reprodução. Não. O cavalo sai em treinamento, mas eles querem um cavalo que sejam... o pai do cavalo seja um garanhão popular, um garanhão bom, mas que esse garanhão já tenha colocado um filho que foi pai bom, entendeu? E que seja um cavalo que seja também da milha, 2 mil metros, não fundista também não serve para nós.
E sempre eles procuram um cavalo, tipo, um filho de um Frank, um No Nine Never agora que veio também, um filho de Dubai, que também chegou agora também, pouco tempo, né? Então esses cavalos que são bem populares na Europa. E agora, essas linhas que venham, quando você tem essas demandas, você diria que elas são o quê? Da milha para frente ou da milha para trás? Eu costumo dizer que é dos 1.400 aos 2.000 metros. É ali que está concentrado Ali, isso. Porque tem pessoal que procura mais velocista, mas daí já é o pessoal mais da reta, né? Esse tipo de demanda, por você estar na Europa, que não é tanto um epicentro de velocidade pura e simples assim, já te bateu ou nunca te bateu? Já me procuraram, mas só que o problema é que não é o problema, mas eles procuram um cavalo mais americano porque é de dirt, né? De areia, o pessoal da reta, né? Então, porque a Europa tudo basicamente grama, turf, então... E nesse sentido, se houvesse essa demanda, mesmo você estando a tua base sendo Inglaterra, há uma possibilidade de buscar esses cavalos em outro lugar? Sim. Então, eu tive uma conversa com um grupo, eram 3 criadores de quarto de milha, que pegavam e falavam, pô, a gente podia... não sei se isso você sabe dessas histórias, assim... O quarto de milha ele é aberto para receber puro sangue inglês na cruza. Quando se cruza uma égua quarto de... Estamos falando de um garanhão, né? Uma égua quarto de milha com um cavalo puro sangue inglês, ele nasce no registro como apêndice. Mas se ele for para a pista e se provar eficiente, ele automaticamente vira puro, ele vira um quarto de milha puro. Porque a origem do quarto de milha é o puro sangue inglês. Então é uma raça aberta a receber sangue de inglês. E a gente já teve vários casos... que os grandes refrescamentos do sangue no quarto de milha ocorreram pela introdução de cavalos 100% puro sangue inglês. Beduíno e aí uma série de outros. São cavalos... E a característica, a história, que foi esse papo que a gente teve com esses criadores de quarto de milha, que eu tive com esses criadores de quarto de milha, é uma história muito semelhante à história do beduíno, que é um chefe de raça quarto de milha, 100% puro sangue inglês. Que era um cavalo puro sangue inglês que não ganhava, porque ele não aguentava os seus 1.000 metros, que seria a distância mais curta. Ele era do México, mas ele explodia e largava assim, nos primeiros 600 ele estava liderando assim com uma explosão absurda, mas não aguentava chegar nos 1.200. Então assim, era um cavalo perdedor no mundo do puro sangue inglês que virou um absurdo no mundo do quarto de milha. E aí esse grupo de criadores brasileiros estavam falando assim, pô, para a gente poder dar uma refrescada na raça, a gente podia buscar alguma coisa muito parecida com isso. Que pode ser um cavalo de currículo péssimo no puro sangue inglês, nas provas de até 1.000, mas que tivesse isso. Se hoje houvesse uma demanda dessa, você, com a Lopes Bloodstock, você está apto a correr atrás desse... Sim. Até porque a gente tem a parceria, né? Se então chega você sabe... Exatamente. Se chegar alguém até mim e eu não conseguir, com a demanda que eu tenho, aí eu abro para meus parceiros, entendeu? Eu abro para meus companheiros, que eu tenho gente na América, tenho gente na Austrália, Nova Zelândia. Que seriam as terras ideais para buscar esse tipo de África cavalo. do Sul também. Recentemente, agora até eu vendi um cavalo, um garanhão para África do Sul, muito bom também. É um cavalo sem treinamento. Que até que eles me pediram só para divulgar só em janeiro. Então, eu não posso falar o nome do cavalo agora. Que eu vendi o Expedite também para África do Sul e eles compram bastante também esse tipo de cavalo. Show. Existem vários casos desses no mundo do inglês de reta, né? Desses cavalos que, mesmo que para reta, para o sangue inglês, são corridas, sei lá, até 503, 600 metros, que dão muito certo nesse sentido. Falei para você, nós estamos com... Eu vou precisar interromper, a gente vai precisar parar. Claro. Eu queria tuas considerações finais, tem muita história ainda para a gente contar. Muito. Já preparando a turma... Nós vamos ter um episódio, o próximo com ele na sequência, vão ser 2 episódios seguidos, onde nós vamos falar especificamente dessa aventura que vamos estar juntos em outubro. Ano que vem, exato. Desenhamos essa viagem a 4 mãos, colocamos ela está praticamente vendida, esgotada, são só 16 lugares, onde me dá
Coloca só um gostinho do que a gente vai falar no próximo episódio. Sim, vamos falar dessa viagem, dessa experiência. É uma experiência, né, Herbert? Não é uma viagem de turismo, é uma experiência que é uma vez na vida, é para dar o tique no box assim da lista, né? Carimbo no passaporte. Exatamente. Então a gente vai para o Arco do Triunfo, depois em Paris, a gente vai ficar no... Como é que é o nome do lugar mesmo, Herbert? A gente vai ficar na região de Versalhes. Do castelo aí é de muito Versalhes. chique, nem eu consigo falar esse nome. Depois a gente vai fazer essa viagem que é bem charmosa também de trem, de Paris para Inglaterra. Vai ter a passagem no leilão, enfim. Eu vou dar um resumo. Descemos em Paris, vamos assistir 2 dias de corridas intensas, ou seja, nada mais, nada menos do que a corrida monumento chamado Arco do Triunfo, mas vamos estar no hipódromo de Longchamp em Paris no sábado, vamos estar no hipódromo de Longchamp em Paris no domingo assistindo o Arco. Na sequência, segunda-feira, a gente se transfere para a região de Newmarket, um dos hotéis mais charmosos que existe lá, e vamos ver tudo. Vamos ver o tal do Book 1, os 3 dias de leilão Book 1, vamos para hipódromo, vamos para a pista, ver centro de treinamento, vamos visitar Aras, vamos visitar Judiman, vamos visitar Coolmore, vamos visitar National Studio. Meu, a viagem é sensacional, são só 16 lugares. Grande parte deles já estão vendidos, então você está escutando isso. Nem sei se quando subir esse episódio ainda vai ter vagas à venda, mas entre em contato no meu Instagram, no Pode Velocitar, porque nós unimos Pode Velocitar, Felipe da Lopes Bloodstock, mais Special Trip, que é uma agência de turismo de luxo há mais de 15 anos no mercado, e estruturamos essa viagem que vai ser sensacional. Outubro de 2026, a melhor experiência que você vai poder ter no mundo do cavalo de corrida no epicentro. França, Arco do Triunfo, depois Newmarket, na Inglaterra, Book 1, pistas, centro de treinamento, corridas e tudo mais. Vai ser incrível. Você vai estar aqui daqui a pouco para falar sobre ela de novo, né? Mais uma vez. Felipe, obrigado, obrigado você, eu sei que faltou muita história, sempre falta. Vai faltar pessoa também que eu não deixei, que eu não citei, peço desculpa. Primeiro que eu acho que vale muito a pena, pai, mãe, família, esposa e tudo mais, isso é meio que óbvio. Silvestre... Ele, também não posso deixar de citar o meu velho, né? Porque ele que abriu a porta. Ele que deu a peitada há 24 anos atrás e foi para Irlanda. Então, beijo, pai. A minha mulher, essa... Tá junto com você. E vai estar junto na viagem. Ela é meu pilar. Minha filha, todo mundo. Eu vou esquecer de gente aqui, não adianta. Mas é exatamente a sua esposa que vai estar cuidando da turma das mulheres, vai estar conduzindo esse grupo tanto ali em Paris quanto depois em Newmarket. Então, essa viagem está saindo, ela é aberta, você pode ir de qualquer jeito, mas a base do que hoje a gente já tem vendido e está quase esgotado são só casais. Então, a gente vai estar junto, eu vou estar com a minha esposa, você vai estar com a tua, os clientes vão estar com a gente vai fazer uma viagem sensacional. Vai ser muito bacana. Que ótimo. Mais uma vez, obrigado, a tua história é incrível. Obrigado, Herbert. Eu só tenho a agradecer. Eu que te agradeço. Desculpa a demora, né? Que a gente já estava planejando esse programa. Mas você não veio para o Brasil, verdade. Eu falei hoje com Felipe Lopes, da Lopes Bloodstock. São 21 anos inseridos no epicentro da indústria do cavalo de corrida. Primeiramente, Irlanda, hoje Inglaterra, e negociando cavalos brasileiros para o Brasil e o mundo. MAPA, Ministério da Agricultura, uma parte das exportações geradas pelo Brasil é por esse rapaz aqui. Obrigado mais uma vez e fiquem ligados, esse é o Pode Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Tchau, até semana que vem.